Após renascer, descobri que me tornei um urso de pelúcia decrépito e decapitado, e ainda mais lamentável, fui abandonado em uma vila dilapidada e desabitada, prestes a enfrentar o perigo de desaparecer a qualquer momento. Justamente quando eu estava costurando minha cabeça enquanto amaldiçoava o velho ladrão do céu, despertei inesperadamente o sistema de urso demoníaco do terror. Basta devorar continuamente o bizarro ou absorver valores de terror para evoluir infinitamente, e justamente quando eu estava preocupado sobre como encontrar o bizarro e obter o terror, uma van entrou lentamente pelo portão traseiro da vila, e então um Huang Mao e um Zuan desceram, abrindo a porta traseira da van. Uma jovem vestindo um uniforme JK com meias pretas foi retirada de dentro. A garota parecia ter perdido a consciência. Ao ver isso, Huang Mao estava babando e rapidamente ligou a transmissão ao vivo. Irmãos, vocês gostam de ver coisas com enredo. Zuan assentiu e, após abrir a sala de transmissão ao vivo, os dois carregaram a garota JK para dentro da vila, um na frente e outro atrás. Puta merda, o que esses dois animais vão fazer? É realmente perigoso para as garotas irem a bares hoje em dia. O que fazer se encontrar esses dois animais? Assim que a transmissão começou, uma multidão invadiu a sala de transmissão ao vivo, xingando incessantemente. Os dois foram para o quarto com facilidade. Não haverá ninguém repentinamente nesta vila, certo? Os lábios grossos e gordos de Zuan lamberam avidamente, parecendo nervoso e excitado. Huang Mao riu. Do que tem medo? Se formos descobertos, adicione ele. Se for uma mulher, é melhor internamente. Depois de dizer isso, os dois trocaram um sorriso e soltaram risadas, GG. Nesse momento, eu, no andar de cima, estava concentrado em costurar minha cabeça. No momento, não tenho poder de luta. Ao ouvir o barulho no andar de baixo, não pude deixar de acelerar meus movimentos, e os dois lá embaixo, um na frente e outro atrás, carregando a pessoa, foram em direção ao andar de cima. Que barulho é esse? Os dois trocaram um olhar. Acabei de ouvir um estrondo. Há alguém nesta vila? Huang Mao franziu a testa. Não se assuste, deve ser o vento soprando. Apresse-se e coloque-a para dentro. Eu não posso esperar mais. Zuan enxugou a saliva, abriu a porta e jogou a garota diretamente na cama. Assim que Huang Mao se jogou na garota JK, ela acordou. Quem são vocês? O que você está fazendo? Me solte! Lutando desesperadamente. Mas foi inútil. Huang Mao e Zuan a reprimiram com uma mão, revelando um sorriso cruel em seus rostos. É melhor acordada, é mais emocionante. A garota gritou enquanto lutava. De repente, uma canção de ninar veio ao seu ouvido. A voz era muito clara e repentina. A canção de ninar original, neste momento, parecia muito estranha e assustadora. Valor do terror mais 20. Eu estava hesitante sentado em frente ao espelho. Há um tocador de música na minha cabeça? Quando estou feliz, essa coisa emite música. Huang Mao se levantou lentamente. Um relâmpago caiu repentinamente, iluminando todo o quarto. Neste instante, todos viram o urso de desenho animado vermelho em frente ao espelho. O urso de desenho animado estava vermelho sangue por toda parte, com uma boca grande rachada, muito assustador. Puta merda! Quem colocou um urso de desenho animado aqui? Eu pensei que era assombração. Enquanto falava, Huang Mao deu um chute. Me chutou para longe. Não importa, continue com as nossas coisas boas. É apenas um ursinho de pelúcia. Recuperando os sentidos, os dois continuaram a atacar a garota. Todo o quarto estava cheio de gritos, e nesse momento eu voltei para a frente do espelho, ainda com uma boca grande rachada. Só que agora a boca grande tem muitos dentes afiados. Saturação da costura 100%. Conclua a tarefa de costurar a cabeça, recompense o corpo árido, ative a linhagem do urso demoníaco do terror. A tarefa foi concluída. Eu virei minha cabeça lentamente, olhando avidamente para Huang Mao. E naquele momento, Huang Mao estava com uma expressão lasciva, as pernas da garota JK chutando descontroladamente, implorando incessantemente. Não, por favor, me deixem ir. Eu tenho dinheiro. Eu posso dar dinheiro a vocês. Nós não queremos o seu dinheiro. Gastar dinheiro não é tão estimulante quanto isso. Mas os dois não perceberam que uma figura vermelha se levantou lentamente abaixo. Huang Mao Shenyang de repente deu um tapa na garota JK e pegou uma faca, apontando para ela. Se você se debater de novo, acredite ou não, eu vou te esfaquear até a morte primeiro. Com este tapa, a garota JK imediatamente se acalmou. Por que está chorando? Não chore, Lao Zhan. Vá pegar aquele ursinho de pelúcia para ela abraçar. Huang Mao gritou. Você é realmente um cérebro de porco. Esta sala é tão grande. Você não sabe procurar. Irmãos na sala de transmissão ao vivo. O que vocês querem ver? Mandem um foguete. Eu vou mostrar para vocês. Huang Mao deu um sorriso para a câmera, e as pessoas na sala de transmissão ao vivo naquele momento nem se atreveram a respirar fundo, porque em suas telas, aquele urso estava sentado perto da janela.
revelando um sorriso malicioso no rosto. Puta merda, Huang Mao. Tem um fantasma. Posição da janela. Este urso de pelúcia está sorrindo. Meu Deus, eu vi este urso de pelúcia subindo passo a passo. Muitos olhos, Huang Mao, seu rosto, seu rosto. Na transmissão ao vivo, a tela de bate-papo estava toda preenchida com a palavra olhos. Huang Mao ficou surpreso por um momento. Que olhos? Ele olhou para o lado. Zuan cambaleou para trás, assustado. Que merda? Huang Mao franziu a testa e perguntou. O que foi? Tem muitos olhos no seu rosto. Zuan recuou passo a passo, apontando para o rosto dele com terror. Um traço de medo brilhou nos olhos de Huang Mao, mas ele ainda tentou reprimir o terror em seu coração. Que bobagem! Ele estendeu a mão para tocar o rosto e percebeu que muitos olhos haviam aparecido ali sem que ele percebesse. Os três ficaram assustados. Sentado no parapeito da janela, observei friamente essa cena. Olho árido era a habilidade que eu havia ativado, capaz de roubar a visão dos outros. Aumenta inúmeros olhos dentro de um certo alcance, mas esses olhos não causam danos substanciais. Neste momento, além de seus gritos, só se ouvia o som dos olhos revirando. Valor do medo mais 1. Valor do medo mais 2. Valor do medo mais 2. Então, sob o olhar deles, eu me levantei lentamente. Em sua visão, toda a minha pele vermelha estava coberta de olhos revirando, acompanhada pelo sorriso no canto da minha boca. De repente, me lembrei daquela cantiga infantil. Tem um fantasma! Os dois gritaram. Correram freneticamente para fora da porta, mas a porta já estava bloqueada, e eles tinham tantos olhos que não conseguiam enxergar o caminho. Batiam repetidamente na parede ao lado. À medida que eu me aproximava lentamente, meu corpo começou a crescer, e uma chama vermelha queimava ao meu redor. Um par de olhos. Pareciam bolinhas fervendo em uma panela. Linhagem de demônio heróico. A cada passo que eu dava, o chão pegava fogo. Já absorvi medo suficiente. Vocês dois, escória, deveriam morrer. Com um sorriso largo, eu segurei a cabeça de Huang Mao com uma mão e, de cabeça para baixo, abri minha boca grande e mordi seu corpo ao meio. Vendo essa cena, a garota JK revirou os olhos e caiu diretamente na cama. Zuan estava tão assustado que não sabia o que fazer. Vendo essa cena, eu realmente não consegui fazer isso. Então, me lancei ferozmente sobre ele. Os olhos ao meu redor se contorceram freneticamente, e então ela revirou os olhos, esticou os membros e morreu de medo. Depois de lidar com os dois, senti um cansaço repentino. Então, rapidamente encolhi meu corpo, dei um leve pulo e fiquei em frente à transmissão ao vivo do celular. Inúmeros olhos encaravam a câmera. Bati na minha cabeça e aquela cantiga infantil tocou novamente. Vendo que todos na sala de transmissão ao vivo ficaram tão assustados que se levantaram abruptamente, eu fiquei olhando para a sala de transmissão ao vivo, absorvendo constantemente o valor do medo. Depois de um tempo, olhei para a garota JK na cama e, com minhas perninhas curtas, cambaleei para longe dali passo a passo. Neste momento, o sistema me teletransportou para uma mansão. Do lado de fora havia um campo agrícola. Eu me sentei em silêncio em um balanço, com um sorriso largo e olhos vermelhos. Só então percebi que meu nível de medo já havia chegado ao nível 3. Outras habilidades também haviam chegado ao estágio intermediário. Valor do medo mais 2. Valor do medo mais 5. Valor do medo mais 9. Fiquei chocado. Neste momento, fazia meio-dia desde que eu havia lidado com aqueles dois canárias. O valor do medo ainda estava aumentando constantemente. Presumi que era o grupo de pessoas assistindo a transmissão ao vivo. Ou a polícia. Ao mesmo tempo, a mansão já havia sido cercada pela polícia. Linhas amarelas foram colocadas ao redor. O capitão da guarda franziu a testa, olhando para o roteiro em sua mão. Depois de um tempo, um sedã preto chegou. 4 homens vestindo jaquetas compridas desceram do carro. No momento em que desceram, o capitão da delegacia correu para cumprimentá-los e fez uma saudação. Os 4 guardas chamados Zantão são os executores da subdelegacia da página inicial. Ele tem 3 membros sob seu comando. Enquanto caminhavas, Zantão perguntou como estava a cena. O capitão o seguiu por trás, entregando os documentos em sua mão. Recebemos um relatório de um internauta entusiasmado e viemos verificar a cena. Depois de investigar e de acordo com as palavras dos internautas entusiasmados, de fato, foi um evento estranho. Depois que os 4 investigaram e procuraram pelos meus passos para rastrear, eles descobriram que quando chegaram a um determinado local, as pegadas desapareceram repentinamente. Um membro da equipe, Tangyao, levantou-se um pouco surpreso. Desapareceu de repente? Até mesmo a respiração desapareceu em um instante. No entanto, a direção geral foi determinada, indo para o leste. E por causa da minha atuação na transmissão ao vivo de ontem, os telefones explodiram na internet durante a noite. Isso também resultou no meu valor de medo, ainda aumentando constantemente.
Em apenas uma noite e uma manhã, ganhei mais de 20 mil de valor de medo. E enquanto eu estava aproveitando o sol confortavelmente, uma voz infantil veio de repente ao lado. Tem um ursinho de pelúcia aqui. Mamãe, este é o presente que você preparou para mim. Uma garotinha com rabos de cavalo, como uma boneca de porcelana, correu. Ela me pegou diretamente com as duas mãos. A mulher atrás dela estava pálida e apática. Percebe-se que não descansa há muito tempo. Ao ver a filha abraçando o ursinho com tanta alegria, um sorriso forçado aparece em seus lábios. Claro, é um presente que a mamãe preparou para você. Xiavan gostou? A menina me abraça com força. Beija a mãe com força no rosto e depois me dá um beijo estalado. Primeiro, dê o ursinho para a mamãe. A mamãe vai te lavar, senão fica sujo. Beijar vai te deixar doente? Lin Xiavan balança a cabeça apressadamente e me abraça com força. Não precisa, o ursinho está limpinho. Igual a mim? Tudo bem, então vá brincar. A mamãe vai ligar para o seu pai. Ao ouvir isso, Lin Xiavan corre para o lado me abraçando, me coloca na frente dela e brinca comigo na lama. Ao mesmo tempo, a mãe dela está ligando ao lado. A voz não é alta, a menina não consegue ouvir. Mas eu posso ouvir claramente. A mãe de Lin Xiavan respira fundo e diz lentamente. Estamos esperando por você na mansão, a última vez. Você ainda vai vir? Do outro lado da linha, veio um rugido impaciente de um homem. Façam o que quiserem, morram. Morram bem longe de mim. Eu vou dar aquela mansão para vocês, mesmo que seja para ser o túmulo de vocês. Ela é sua própria filha. Não me importo, pelo menos não espere ela terminar de falar. Outro rugido veio do outro lado da linha. Não tenho nada na cabeça além de filhos e dinheiro. E se um ou dois morrerem? Tenho medo de que o dinheiro não seja suficiente para dividir? Lincoln, vou te dizer. Se você quer morrer, morra. Se você morrer, vou pegar essa mansão de volta em breve. Não me ligue mais no futuro. Depois que o homem terminou de falar, ele desligou o telefone diretamente, deixando a mãe de Lin Xiavan parada ali, atordoada sob o salgueiro. Ao ver isso, franzi a testa. Estou um pouco irritado. Que tipo de homem é esse? Por que eu só encontro canalhas? Pensando nisso, sinto pena dessa garotinha. Talvez ela não saiba a verdade. Ursinho, daqui a pouco a mamãe vai me levar para ver o papai. Eu decidi usar você. Eu tenho outros brinquedos lá que podem ser seus amigos, mas acho que nenhum deles é tão bonito quanto você. Lin Xiavan ainda está conversando sozinha comigo. Um sorriso irradia em seu rosto de porcelana. Então a mãe dela se aproxima e se agacha ao lado para brincar na lama. Há um sorriso no rosto dela também. Só que no fundo do sorriso há um traço de desespero. O tempo passou um pouco e eles almoçaram juntos na grama ao meio-dia. E enquanto brincava, vi que a aura no corpo dessa mulher ficou mais turva. Só então percebi que algo estava errado. Esta comida está envenenada. Olho secretamente para Lin Xiavan. Mas descobri que a criança não tem essa aura. Será que ela não deu veneno para Lin Xiavan? O plano dela desde o início. Não deveriam ser duas pessoas morrendo juntas? No final, ela não teve coragem. Mas ela se foi. De que serve Lin Xiavan? Mesmo tendo me tornado algo estranho, neste momento ainda sinto pena dela. De repente, ela se levanta e abraça Lin Xiavan. Xiavan, a mamãe vai embora. Lin Xiavan pisca seus grandes olhos de cílios postiços. Olha para a mamãe piscando. Mamãe vai para onde? Vai procurar o papai? Eu também quero ir. Depois de terminar de falar, ela não se esquece de me pegar. A mulher toca a cabeça de Lin Xiavan. Um sorriso doloroso aparece no canto da boca dela. Sim, a mamãe vai procurar seu pai, com certeza. Xiavan, brinque aqui um pouco. Dizendo isso, ela se levanta e caminha cambaleante até o balanço, onde cai de cabeça. Sangue escorre da boca e do nariz, e ela morre em convulsões. Vendo essa cena, me sinto muito impotente. Olho para a garotinha à minha frente, que parece não entender nada. Não sabe o que acabou de perder. Ursinho, este lugar é bonito? Quando chegar a hora, vou pedir à mamãe para construir um castelo para mim e então vamos morar lá juntos. E também meu pai. Poderemos comer bolo todos os dias. Xiavan está deitada na areia. Seus olhos estão cheios de expectativa. Ela adormece deitada. Vendo-a adormecer. Só então me levanto e estico os músculos. Já são cerca de 7 horas da noite. Missão secundária acionada. Amor, ursinho incendiário. Amor, criança com calos nos olhos. Ao ver esta tarefa, fico surpreso. Não entendo muito bem que tipo de tarefa é essa. O ursinho incendiário se refere a mim. A garotinha com calos nos olhos refere-se a Xiavan. Isso não é problema, mas qual é a tarefa específica? O sistema não dá uma explicação. Estalo os dedos levemente e uma chama se acende ao lado. Depois de um tempo, enquanto estou pesquisando o medo, Xiavan acorda. Ela se senta no chão, esfrega os olhos marejados e olha ao redor. Onde está a mamãe? Por que a mamãe ainda não voltou? Está tudo escuro ao redor.
Só minha chama ilumina os arredores. Ela fica um pouco ansiosa, se levanta me abraçando e grita mamãe ao redor. Mas a única resposta que ela obteve foi o silêncio e meu aceno impotente. Ursinho. Onde está a mamãe? Por que a mamãe ainda não voltou? Estou com medo. A luz do fogo iluminava seu rosto. Grandes olhos aquosos em seu rosto branco de porcelana. De repente, algo se moveu à frente. O som era muito baixo, mas eu conseguia ouvir claramente. Meu olhar vazio foi para frente. A mulher que estava morta estava agora no chão, seus traços faciais fazendo barulhos estranhos como pele de galinha. Isso é ruim. Essa mulher está se tornando estranha. Estou sem palavras. Ela contorce seu corpo. Vindo em nossa direção, seu corpo emitindo sons de crack crack crack, como se fosse feito de pele de galinha. Mamãe! Xiavan também viu isso. Ela se levantou bruscamente e gritou. Mas a mulher não respondeu. Xiavan também pareceu perceber que havia algo errado com sua mãe. Suas duas mãozinhas se apertaram, um pouco nervosas. Mamãe, papai te machucou de novo? Xiavan pode cantar para você. Se você ouvir a música de Xiavan, mamãe não ficará triste. Dizendo isso, ela começou a cantar a primeira frase. Ao ouvir essa música, a mulher que já estava morta à frente contorceu o corpo, vindo em direção a nós. Mas no segundo seguinte, no momento em que Xiavan correu para fora, eu rapidamente estendi a mão e agarrei sua mão direita. Um movimento repentino deixou Xiavan atordoada por um segundo. Ela baixou a cabeça e olhou para mim ao lado dela. Eu levantei a cabeça com um sorriso, sem dizer nada. Ao mesmo tempo, aquela canção infantil soou em meu corpo. Quase no instante em que minha canção começou, a mulher à frente congelou no lugar. Ataque estranho. Nível de estranheza 2. Habilidade estranha desconhecida. Alvo estranho desconhecido. Nível de perigo estranho 0. Perigo para mim. Vídeo. Ursinho. Essa é minha mamãe. Eu tenho que ir. Eu ainda não disse nada. Eu não consigo falar neste estado. Eu apenas olho para Xiavan. E aquela mulher parece ter sentido minha força. Então, no instante em que a música começou, ela parou de se mover. Ela se agachou. Não sei o que ela está fazendo ali, mas então ela se vira e vai embora. Xiavan parece um pouco ansiosa. Vendo que eu estava segurando-a, ela moveu suas perninhas curtas em direção à frente. Chegando aqui, ela conseguiu ver claramente o que essa mulher fez enquanto estava agachada no chão. Ela desenhou um quadro. Um adulto, uma criança e um ursinho de pelúcia. Ela tem inteligência. Fiquei repentinamente surpreso, então balancei a cabeça novamente. Impossível. É impossível para esse tipo de estranheza em crescimento ter inteligência logo após reviver. Mamãe, ursinho, você me leva para ver a mamãe. Eu quero encontrá-la. Papai deve ter machucado ela. Xiavan agarrou minha mão e implorou desesperadamente. Eu fiquei em silêncio por um momento, então peguei a menininha e caminhei cambaleando sob o luar. Uma alta e uma baixa, duas sombras pisando na terra, partiram daqui. E não muito depois de partirmos, um grupo de pessoas encontrou esta mansão. O líder era Zantão, o titular que assumiu a tarefa ontem. Logo chegou a hora, mais de 10 horas da noite. Onde está a mamãe? Depois de caminhar por um longo tempo, ela ainda não consegue ver sua figura. Xiavan começou a ficar ansiosa. E eu não respondi. Ainda a puxando enquanto caminhava. De onde veio essa garotinha? Ela é tão delicada. Parece que ela é rica. 2 ou 3 vagabundos apareceram. Cada um com cabelos desgrenhados e barbas por fazer. Xiavan ficou assustada e apertou minha mão com força. Eu e o ursinho estamos procurando minha mamãe. Vocês a viram? Procurando sua mamãe, hein? Venha, venha, tio vai te ajudar a encontrá-la. Dizendo isso, ele estendeu a mão para Xiavan. Os outros vagabundos também se reuniram. Xiavan estava tão assustada que se encolheu para trás, agarrando-me com força. Não chegue perto. Eu não te conheço. O vagabundo lambeu seus lábios rachados. Você me conhecerá em breve. Não tenha medo, não tenha medo. E nesse momento, uma canção infantil soou de repente. Os vagabundos me examinaram curiosamente. Este ursinho de pelúcia está cantando? Com o som da canção infantil, minha pele começou a rolar e cada vez mais olhos apareceram. De repente, 2 vagabundos ficaram tão assustados que caíram no chão, apontando para mim aterrorizados. No segundo seguinte, um deles cobriu sua garganta bruscamente. Rolando no chão, o vagabundo da frente ficou assustado. O que está acontecendo? Como resultado, sua barriga também estava agitada, como se algo estivesse subindo de dentro para fora. Ele ajoelhou-se no chão e até cuspiu um olho, enquanto eu ainda sorria com a boca rasgada. Depois, parei de prestar atenção neles, puxei Xiavan para longe, enquanto Lin Xiavan caminhava. Não se esqueceu de olhar para trás. Ela não estava com medo, mas sim curiosa para perguntar. Ursinho, foi você quem fez isso? Eu levantei ligeiramente a cabeça. Olhei para ela e acenei com a cabeça, enquanto caminhava, procurava os vestígios de Lin Qing.
Lin King agiu muito rápido. Ela parecia ser capaz de esconder sua forma e seu corpo parecia poder mudar. Era muito estranho, o que me obrigou a usar todos os meus pontos de medo para melhorar a estratégia de desolação. O gasto dos pontos de medo foi bem sucedido. A estratégia de desolação foi atualizada para olho hidráulico, capaz de ressuscitar todos os seres vivos. O alcance do controle aumentou, o tempo de sobrevivência se tornou mais longo, e então descobri que minhas forças se tornaram melhores e minha percepção de auras estranhas ficou mais sensível. Quando o olho hidráulico é ativado, minha força aumenta drasticamente em um curto período de tempo. Então, levantei ligeiramente a cabeça, um corvo no ar, ele instantaneamente ficou paralisado no lugar. E um olho vermelho sangue cresceu no meio de sua cabeça, o corvo decolou. E começou a se tornar meu terceiro olho. Com a ajuda do corvo, localizei os vestígios de Lin King em um instante. Vi seu corpo se contorcendo e torcendo, avançando na noite escura, e muitos já haviam sido mortos por ela onde ela passava. E seu alvo era surpreendentemente uma vila abandonada. Parece que o pai de Lin Xiaovan, muito, está lá. Neste momento, muito está desfrutando dentro da vila, sob a proteção de guarda-costas. E o guarda-costas principal, vestido de preto, com cabelos compridos soltos, está examinando um livro. Neste momento, um telefonema chega, o homem de cabelo preto franziu a testa. Levantou-se e atendeu o telefone. Chefe, aquela mulher chamada Lin King. Ligou de novo. Ao ouvir isso, muito gritou no quarto. Deixe-a ir embora. O guarda-costas de cabelo comprido abriu o telefone impotente, e estava prestes a mandá-la embora, mas primeiro ouviu-se no telefone um som de corrente elétrica estranho e cruel. Se eu disser que vou te encontrar, eu vou. Ao mesmo tempo, um fio de aura estranha foi transmitido através do telefone. A expressão do homem de cabelo comprido ficou assustada. E ele jogou o telefone no chão com força. Vários guarda-costas ao lado dele se assustaram. O que foi? O homem de cabelo comprido pegou o rádio rapidamente. Há algo de estranho lá embaixo? Alguma mulher chegou. Assim que as palavras caíram, uma risada soou do outro lado do rádio. Muito. Eu cheguei. Xiaovan gosta de brincar com blocos de montar. Eu vou te transformar em blocos de montar. Para ficar com ela para sempre. De repente, o rádio explodiu diretamente. Vendo isso, a expressão do homem de cabelo comprido ficou feia. Essa mulher se tornou um fantasma. E não é um fantasma comum. Caso contrário, seu campo magnético não teria sido transmitido pelo telefone. Vocês bloqueiem a porta. Depois de dizer isso, ele se virou e correu para o quarto e chutou a porta. E muito, que estava segurando um chicote. E Velas primeiro ficou surpreso, e então repreendeu com raiva. O que você está fazendo? Você não viu que eu estou treinando um cavalo fumegante? Vá embora. Mas o homem de cabelo comprido não prestou atenção. Apenas caminhou até a janela e se inclinou, olhando para baixo. Chefe, aquela mulher veio te procurar. Temos que ir embora rapidamente. Aquela mulher trouxe um assassino. Muito rapidamente vestiu suas roupas, resmungando. Aquela idiota ainda ousa contratar alguém para me matar. Você imediatamente a pega para mim. Eu vou torturá-la severamente. A expressão do homem de cabelo comprido era séria. Ela veio sozinha. Não contratou um assassino. Sozinha, então do que você tem medo? Muito ficou descontente. E no segundo seguinte, o homem de cabelo comprido continuou a acrescentar, mas ela não é mais uma pessoa. Provavelmente é um fantasma. Muito é um magnata de primeira linha, naturalmente sabe o que são os fantasmas deste mundo. E obviamente também ficou assustado, agarrando as mãos do homem de cabelo comprido com força. Você tem que me proteger. Ao mesmo tempo, na guarita de segurança na porta, a menininha segurando minha mão já havia chegado aqui. Os cantos da boca de Lin Xiaovan se curvaram ligeiramente, revelando um sorriso. Ursinho. A mamãe está lá dentro. Meus olhos vazios estavam fixos na frente. Sem responder, apenas puxando-a para dentro, seguindo o cheiro de Lin King. Eu senti um traço de sangue e um cheiro estranho, e da vila. Continuavam vindo sons de luta e gritos. Eu segurei Lin Xiaovan e caminhei passo a passo para dentro. Quando passamos pelo primeiro andar, vimos uma mulher, segurando a cabeça. Agachado no canto da parede, tremendo e resmungando. Não me mate. Não me mate, mocinha. Uma voz nítida soou. A mulher levantou a cabeça, tremendo, com lágrimas no rosto. Lin Xiaovan sorriu com os olhos semicerrados. Você viu minha mãe? Mas a mulher me viu ao lado e, assustada, enterrou o rosto nas coxas novamente. Eu não sei de nada. Eu não sei. Não me mate. Então, eu vou limpar o corpo mais tarde. A menina disse e saltou para cima. E, neste momento, o andar de cima já está um caos. O homem de cabelo comprido estava coberto de ferimentos. A pele de sua mão esquerda estava coberta de cicatrizes. Seu corpo tinha apenas metade da alma. Estava torcendo o tronco mecanicamente. Muitos se esconderam atrás, com rostos pálidos. Matem ela.
Matem ela para mim. Eu dobro seu salário. Muitos fecharam os olhos. Nem ousava olhar para Lin King. O homem de cabelo comprido rangeu os dentes. O que o chefe Shu me prometeu não pode ser esquecido. Depois de dizer isso, ela balançou a mão direita e atacou diretamente. Seu punho direito foi lançado. O punho instantaneamente se condensou em uma foice, cortando diretamente o pescoço de Lin King. Instantaneamente, sua parte superior do corpo se abriu, transformando-se em pedaços de carne. Mas a cabeça restante ainda encarava muitos, com os olhos cheios de ressentimento. Vendo isso, muitos avançou e chutou sua cabeça. Sua vadia, mesmo depois de morta, ainda ousa me assombrar. Você ainda está pensando na sua filha, não é? Eu vou mandá-la para você amanhã. Ela fez uma cara sombria, chutando sua cabeça repetidamente, desabafando sua raiva. E o homem de cabelo comprido estava paralisado no chão, respirando pesadamente. E em meio aos xingamentos de muitos, a porta se abriu lentamente. Uma menininha puxando um ursinho rosa estava na porta. Mamãe, eu te encontrei. Lin Xiaovan soltou minha mão, correu e abraçou a carne de sua mãe. E ela não estava nem um pouco assustada. Em vez disso, em meio ao olhar aterrorizado dos outros, ela juntou os pedaços de carne dispersos. Seu pai, muitos. Vomitou pelo menos 5 ou 6 vezes. Ele não conseguiu se controlar e vomitou. Louca. Você é louca? Sua mãe já é uma aberração. Xiaovan de repente levantou a cabeça e sorriu. Papai, brinque comigo com a carne. Me ajude a montar o corpo da mamãe. Ela sorriu docemente, mas fez as pupilas de muitos encolherem repentinamente. Não era só ela. Até o homem de cabelo comprido ficou assustado com isso. Essa garotinha estava cheia de auras estranhas. Mas, ao mesmo tempo, não era uma aberração. Ao olhar para o ursinho na porta, ela ficou imediatamente com tanto medo que não ousou se mover. Joguem essa pessoa para fora. Me dá nojo. Muitos rangeram os dentes. Chefe, não se mexa. Esse ursinho de pelúcia é estranho. Muitos franziram a testa. Não é só um ursinho de pelúcia? Do que você está com medo? E neste momento, eu estava observando o progresso da missão, mas apenas 40%. De acordo com a velocidade com que Xiaovan estava montando sua mãe. Não deveria ser tão simples. O ursinho incendiário. Parece que a outra metade da missão está comigo. Pensando nisso, meus lábios se curvaram levemente. Imediatamente, uma cantiga infantil tocou. Então, dei um passo para fora. Uma chama começou a queimar sob meus pés. Muitos levaram um susto. Acabamos de mandar embora uma aberração. Como outra aberração de ursinho de pelúcia veio. Assustado, ele se escondeu atrás do homem de cabelo comprido. Me proteja. Eu te dou 20 vezes o salário depois que eu sair. O homem de cabelo comprido estava suando profusamente. Não diga 20 vezes. Agora, nem mesmo 30 vezes o salário resolveriam. Definitivamente não podemos vencê-lo. Só podemos correr. Eles se viraram e começaram a correr. E muitos olhou para o homem de cabelo comprido que estava saindo. E xingou. Seu covarde. Eu vou te matar. Ele se virou e me viu chegando. Assustado, ele não se importou em ficar com raiva, se virou e correu para a janela, pulando para fora. Vendo isso, eu sorri amplamente e também pulei, perseguindo os dois. O homem de cabelo comprido, que havia acabado de pousar, viu muitos pulando atrás dele. Rapidamente, ele o agarrou e começou a correr. Chefe, não estou ajudando você. Me desculpe. O homem de cabelo comprido levou um susto aterrorizante. Apressadamente, ele empurrou muitos para fora e correu na direção oposta. No segundo seguinte, ele de repente percebeu que estava tudo escuro ao redor. Em seguida, olhos vermelhos apareceram ao redor, cheios de vasos sanguíneos. Ele ficou mortalmente pálido. Ele realmente encontrou um ser capaz de liberar o domínio fantasma. Justamente neste momento, um olho enorme e incomparável, com chamas, caiu. Ele rangeu os dentes e lançou seu punho para cima para resistir. Ele quebrou o olho com um soco e então rasgou loucamente o globo ocular. E no mundo exterior, muitos estavam paralisados no chão, olhando para o homem de cabelo comprido atrás dele. Ele estendeu a mão direita como um louco, cavando seus próprios olhos. Enquanto cavava, ele gritava, muitos olhos. Eu vou cavar todos eles para você. 1, 2, 3 globos oculares caíram no chão de seu corpo. Muitos estão apavorados. Não se apresse em implorar por misericórdia. Não me mate. Eu tenho dinheiro. Eu sorrio de orelha a orelha. Dinheiro não significa nada para mim. O que eu quero é o seu medo. Enquanto falo, um globo ocular flamejante aparece em muitos braços. Ele começa a bater loucamente, finalmente sendo engolido por uma chama. Depois de lidar com os dois, volto para o segundo andar da vila, meu corpo voltando à forma de ursinho de pelúcia. Estamos a um passo de completar a missão. Assim que Xiaovan montar a membrana muscular, eu ateio o fogo. Deve acabar. Ao mesmo tempo, fora da área da vila, há 2 domadores de fantasmas.
Ambos são caçadores urbanos profissionais, ambos com força no nível da terra. A razão pela qual eles estão aqui é porque o homem de cabelo comprido, que também é membro do clube, pediu reforços. Entre os dois, Chutão tem dentro de seu corpo um fantasma que ele controla, que é uma corda. Suspensa acima de sua cabeça, ela pode mudar de forma à vontade. O fantasma que Li Shu controla é a terceira mão em seu estômago. Geralmente aparece na forma de uma tatuagem. Depois que os dois relatam brevemente a situação no local, eles rapidamente identificam a vila. Então os dois começam a agir, um na frente e outro atrás. Mas eles não percebem que em uma árvore próxima há um corvo empoleirado. No meio da cabeça do corvo há um olho vermelho sangue. Depois que escurece, Li Shu chega ao segundo andar. Ele não encontra nada de errado, exceto uma menininha sentada ali, cantando e brincando com alguma coisa. Há duas pessoas comuns. Temporariamente não há perigo. Li Shu diz suavemente em seu fone de ouvido. Então ele se aproxima lentamente. Nesse momento, ele também ouve claramente a música que a menininha está cantando. Antes que Xiavan cante a segunda frase, Li Shu interrompe. Vocês estão bem? Eu vim para resgatar vocês. O espírito maligno já se foi. Ao ouvir isso, Xiavan para o que está fazendo. Lentamente vira a cabeça, revelando um sorriso. Irmão, quer brincar de blocos de montar comigo? Em outra perspectiva, Chutão avisa de repente. Ele vê que os blocos de montar com os quais essa menininha está brincando são, na verdade, pedaços de corpos. Cuidado! Essa garota é problemática. Ela rapidamente oferece sua corda de enforcamento, enrolando-a nas mãos de Lin Xiavan, levantando-a inteira. Ao ver isso, meu tamanho aumenta instantaneamente. Em seguida, olhos rolam sob minha pele. Eu me levanto, furioso. Com uma mão, agarro essa corda de enforcamento. Solte minha garota! Um globo ocular de repente rola para fora no dorso da minha mão. A corda de enforcamento sendo agarrada. Percebe instantaneamente uma dor. Sem que Chutão precise soltar a corda de propósito, essa corda de enforcamento já não consegue aguentar e começa a afrouxar. Xiavan é imediatamente libertada. Eu estendo minha mão esquerda para pegá-la. Mas Xiavan parece não ter medo algum, ao contrário, ela inclina a cabeça como se me ignorasse. Só mais um pouco e vou terminar de montar a mamãe. Nesse momento, uma aura vem de trás de mim, sem nem mesmo virar a cabeça. Eu dou um soco violento para trás. Li Shu usa sua terceira mão. Essa mão tem pele pálida, magra como um graveto, com unhas pretas como o breu. No momento em que os punhos se chocam, Li Shu é arremessado para longe instantaneamente. No segundo seguinte, a corda de enforcamento se enrola, prendendo firmemente meu pescoço, querendo me levantar no ar diretamente. Eu dou uma olhada no painel de tarefas. A garotinha montando os blocos de montar só precisa de mais 5%. Eu simplesmente solto Xiavan, deixando-a continuar montando os blocos de montar. Ao mesmo tempo, Li Shu, atrás de mim, sai dos escombros novamente, gritando, este é um espírito maligno de nível especial. Não podemos contê-lo. Mate-o diretamente e ganhe a recompensa. Assim que as palavras saem, seu punho já está vindo em minha direção. Mas no segundo seguinte, tudo ao redor fica escuro. O mundo inteiro fica em silêncio. Em seguida, parece que algo está rastejando e rolando em seus ouvidos. Ela olha para baixo e vê um olho rolando sob seus pés. Então, cada vez mais, até que olhos comecem a crescer em todo o seu corpo. Droga! Há algo estranho com esse espírito maligno. Ela grita no meio dos espíritos malignos. Sem se importar se Chutão pode ouvi-la, ela controla a mão fantasma para acenar constantemente, impedindo que esses globos oculares a toquem. Mais e mais olhos aparecem em seu corpo, e toda a sua visão começa a se dispersar. E eu a observo, sem poder deixar de admirá-la. Esta é a primeira domadora de fantasmas relativamente forte. Pelo menos mais forte do que aquele homem de cabelo comprido de antes. Eu sorrio levemente. De repente, agarro a corda em meu pescoço. A linhagem do demônio imponente continua a se expandir. Em um piscar de olhos, meu corpo chega a 4 metros de altura, quebrando a corda de enforcamento diretamente. E o corpo restante dessa corda de enforcamento ainda quer encolher de volta, mas eu não dou a ela a menor chance. Com uma única mão, eu sigo a corda de enforcamento por todo o caminho, e em um piscar de olhos, ela envolve Chutão, do outro lado. Chutão nem sequer tem espaço para lutar e cai nos braços da morte. E no meio dos espíritos malignos, Li Shu ainda está persistindo. Apesar de estar coberta de olhos, ela ainda não desistiu e está separando-os um por um. Enquanto ela estava louca para arrancar o globo ocular do braço, ouviu aquela cantiga novamente. Quase instantaneamente, uma onda de terror se espalhou novamente, envolvendo-a completamente. Então ela viu um urso vindo lentamente com uma pessoa na mão, enquanto eu me aproximava. Eu também estava absorvendo valores de medo. Quanto maior o medo desses fantasmas malignos, maior o benefício para mim.
Então joguei o corpo de chutão de lado e caminhei em direção ao oponente passo a passo. Instantaneamente, cada cabelo de Li Shu se arrepiou. Que se dane, vou lutar com você. Não é como se eu nunca tivesse matado um espírito maligno de nível 3. Li Shu pareceu estar se encorajando, rugiu e correu em minha direção, acompanhado por um grito. A mão fantasma na barriga de Li Shu socou para fora, atingindo meu punho com força. Eu abri minha boca em um sorriso. Zombando, seu poder fantasmagórico é muito fraco. Então, para o choque de Li Shu, eu agarrei com uma mão. Agarrei a mão fantasma diretamente na mão e, sob o olhar aterrorizado dela, engoli a mão fantasma em meu estômago de uma só vez. Vendo esta cena, Li Shu ajoelhou-se no chão desesperadamente, com um rosto cheio de terror e perplexidade. Impossível, você é um fantasma mutante. A linha de defesa psicológica desmoronou instantaneamente. O medo invadiu como se não houvesse onde se esconder. Quase num instante, muitos olhos brotaram em seu corpo como brotos de bambu após a chuva. Até que cobriu todo o seu corpo. Ela estava aterrorizada no chão, rolando e lutando constantemente. Meu corpo enorme olhou para ela com um sorriso frio. Quanto mais você entende, mais medo terá. Se eu fosse você, preferiria não saber de nada. Neste momento, ela estava apertando seu próprio pescoço. Parece que algo está bloqueando sua garganta. Ela estende a mão para tirar, mas não consegue tirar nada. Foi nesse momento que guardei o fantasma. A missão está quase completa. Olhei para a tigelinha no chão. Neste momento, ela já havia terminado de montar a mãe. E a solidão no chão pareceu ganhar vida, anexando-se ao seu corpo. A partir deste instante, uma aura extra apareceu no corpo de Xiavan. Esta é a aura de um controlador de fantasmas, e o fantasma que ela controla é sua mãe. Ao mesmo tempo, no céu, uma aura negra nocauteou instantaneamente o corvo possuído por mim. De repente, tudo ficou escuro diante dos meus olhos. Alguém está vindo de novo. Ainda é o oficial. Vendo isso, estendi a mão imediatamente. Xiavan inclinou a cabeça e olhou para mim. Então ela sorriu docemente, pegando minha mão. Finalmente, voltei-me e sorri para a vila. Então uma chama envolveu toda a vila. Missão concluída. Recompensa de 20.000 pontos de medo. Pode ser trocado por um. Pode ser sorteado uma vez. E no céu, embora o corvo esteja morto, ainda existem muitos pássaros como pardais. Contanto que sejam seres vivos, posso controlar com os olhos do corvo. De repente, o olho de corvo em um pardal travou em uma figura negra. A velocidade era muito rápida. Ao mesmo tempo, um controlador de fantasmas parecia estar seguindo atrás. Eles não foram em direção à vila, mas vieram em direção a mim e Xiavan. O visitante não era outro senão Zantão, Tangal da pequena equipe. Encontrei o fantasma com o codinome Demônio Urso. Tangal pegou o walkie-talkie e relatou as notícias aos outros membros. Então a voz do capitão veio de Mike. Tenha cuidado. Já chegamos à vila. 3 fantasmas morreram na cena. A avaliação de força deste demônio urso pode ser um fantasma mutante. Ouvindo isso, Tangal respirou fundo. Ao mesmo tempo, ele levantou a cabeça e olhou levemente para mim. Mas com este olhar, todo o seu corpo estagnou repentinamente. Porque neste momento, um enorme olho vermelho sangue se abriu na parte de trás da minha cabeça. Estava olhando para ele fixamente. Ele levou um susto e exclamou de repente. O que está acontecendo? Zantão ouviu o movimento e trocou olhares com o membro Xu Xing. Acelere imediatamente. Tangal tremeu levemente. Ele parece ter me descoberto. Fuja! Zantão gritou de repente, mas era tarde demais. E uma cantiga veio imediatamente de Mike. Neste momento, estou segurando Xiavan. Controlando o fantasma, cheguei instantaneamente na frente de Tangal. Eu não disse nada. Em vez disso, Xiavan inclinou a cabeça e perguntou curiosamente, irmão, por que você está nos seguindo? Você também quer brincar com o ursinho? Tangal levantou a cabeça e engoliu saliva freneticamente. Neste momento, toda a sua pessoa já estava dominada pelo terror. Quando ele viu os globos oculares no meu pelo, ele ficou ainda mais assustado. Xiavan continuou a perguntar. Ou você quer brincar de esconde-esconde com Xiavan? E um sorriso apareceu no canto da minha boca. Eu abaixei a cabeça e olhei para Tangal. Vendo isso, Tangal ficou chocado. Este demônio urso tem inteligência. E vendo a aparência da outra parte, o valor do medo já foi quase absorvido. As pessoas de fora estão prestes a alcançá-lo. Se não formos embora, será fácil sermos cercados. Estendi uma das mãos na frente de Xiavan e então cobri seus olhos. Então virei a cabeça e sorri maldosamente. Um olho apareceu na palma da mão de Tangal, assustando-o e fazendo-o bater apressadamente. Querendo jogá-lo fora, mas foi queimado de volta por uma chama. Logo em seguida, Tangal sentiu algo na garganta, e ela tentou desesperadamente arrancar.
De repente, meu domínio fantasma desapareceu no tempo. No momento em que saí do domínio fantasma, uma luz negra brilhou intensamente à frente. Eu sorri friamente, virei-me e peguei na mão de Xiavan para sair instantaneamente. Em um instante, um olho fraco e enorme sangrou do nada, flutuando atrás de Tangyao, removendo todos os olhos hidráulicos do corpo de Tangyao. Ao mesmo tempo, os olhos da garganta também foram retirados por ela. Quem chegou não era ninguém menos que o membro Zhao Li. Zhao Li possuía a força do nível Terra Extrema. O Fantasma 1 é um olho fantasma. O olho fantasma ainda queria me controlar no lugar, mas no segundo seguinte, olhos vermelhos começaram a aparecer no olho fantasma fraco e grande, até cobrir toda a íris. Zhao Li, atrás dele, ajoelhou-se abruptamente, e o olho fantasma explodiu estrondosamente. Sangue escorreu de seus olhos. Zhao Li, Tangyao exclamou e rapidamente verificou a situação de Zhao Li. E sob a luz da lua na frente, eu peguei na mão de Xiavan e saí de sua vista passo a passo. Depois de sair com Xiavan, nós dois fomos teletransportados diretamente pelo sistema para um canto da rua. Vendo-me, meu corpo encolheu instantaneamente. Xiavan então me abraçou e se agachou ao lado, seus dois olhos piscando como se estivessem procurando por algo. Este lugar parece ser bastante familiar para ela, e eu estou pensando na missão aterrissando neste momento. Depois de pensar por um momento, primeiro usei o valor do medo para aumentar o nível de medo para o nível 4, e então extraí a habilidade. Parabéns ao anfitrião por extrair a habilidade Murmúrio Profundo, que pode aumentar ilimitadamente o valor do medo do alvo. Vendo isso, fiquei chocado. Essa habilidade parece combinar bem com meus colegas no meu cérebro. E os pontos de habilidade são adicionados à linhagem demoníaca heroica. A linhagem demoníaca heroica é atualizada para o terceiro nível. Justamente neste momento, uma voz feminina veio de repente ao lado. Em pé na frente de Lin Xiavan estava uma mulher, vestindo um vestido preto. Ela é muito bonita. Esta mulher é a melhor amiga de Lin Qing. Chamada Shu Jiajia, ela é uma streamer e também a pessoa que Xiavan conhece além de sua mãe. E o pai? Shu Jiajia olhou ao redor curiosamente e disse, Xiavan, por que você está sozinha aqui? Onde está sua mãe? Dizendo isso, ela pegou seu celular e ligou para Lin Qing, mas o telefone tocou por um tempo e ninguém atendeu. Onde está sua mãe? Shu Jiajia curvou-se e tocou a cabeça de Xiavan. Xiavan sorriu e balançou a cabeça. Olhando para ela assim, Shu Jiajia suspirou. Então, quando ela a puxou, esqueça, vamos para a empresa com a tia primeiro. Sua mãe deve estar procurando seu pai novamente. Que irresponsável. Então Xiavan me abraçou e foi para a empresa de transmissão ao vivo com Shu Jiajia. Depois de voltar para a sala de transmissão ao vivo, Shu Jiajia até pediu uma porção de frango frito para Xiavan, enquanto ela se preparava para começar a transmitir ao vivo. Depois que a sala de transmissão ao vivo foi aberta, Xiavan e eu atrás dela éramos muito chamativos e também trouxemos uma onda de popularidade para Shu Jiajia. Mas logo alguém percebeu que este ursinho parecia ter sido visto em algum lugar. Shu Jiajia olhou para Xiavan atrás dela. Suspirou. A garotinha provavelmente tem depressão e imagina que o ursinho é um amigo vivo. Depois que a transmissão terminar, vou perguntar à mãe dela e levá-la ao hospital para ver. Logo chegou às 8 horas da noite. De repente, as luzes de todo o andar se apagaram. Houve um apagão. E Shu Jiajia tinha cerca de 10 minutos restantes para sua tarefa de transmissão ao vivo, então ela simplesmente pegou seu celular. Enquanto transmitia ao vivo, ela nos levou para baixo. Xiavan está com medo? Xiavan balançou a cabeça. O ursinho disse para não ter medo, que ela está aqui. Ouvindo isso, Shu Jiajia me olhou. Meu sorriso de santo a deixou estranhamente um pouco assustada. Ela não deu 2 passos. De repente pisou no vazio. Então ela caiu dos degraus. O celular também caiu em pedaços. Apenas um pouco de luz pode ser vagamente vista. E todos na sala de transmissão ao vivo entraram em pânico, digitando freneticamente para perguntar sobre a situação. O resultado foi que a aparência de Xiavan apareceu no vídeo, vendo-a abraçando o ursinho e se agachando na frente de Shu Jiajia. E ao mesmo tempo eu virei lentamente minha cabeça, em direção à câmera de transmissão ao vivo. Vendo isso, todos na sala de transmissão ao vivo ficaram assustados. Porra, vocês viram aquele ursinho se mexer? Eu também vi. O ursinho realmente se moveu. Que assustador. E Shu Jiajia, que havia desmaiado neste momento, também acordou. A primeira coisa que viu foi Xiavan agachada na frente dela. E aquele ursinho de brinquedo. Neste momento, até nossas expressões eram exatamente iguais. Muito assustador. Suas pupilas encolheram repentinamente. No segundo seguinte, ela gritou. Depois de um tempo, ela finalmente estabilizou suas emoções e pegou o celular. Aconteceu de ver os comentários na transmissão ao vivo que diziam freneticamente que o ursinho se moveu, mas ela simplesmente não acreditou. Pessoal, não falem bobagens.
Eu estou confusa por causa da queda, então vou encerrar a transmissão primeiro. Dito isto, Shu Jiajia desligou a transmissão ao vivo, e então olhou para Xiavan ao lado. Vamos, Xiavan. A tia vai te levar para casa para tomar um banho. Pouco depois, eles voltaram para casa. Assim que Shu Jiajia se sentou ao lado do computador, recebeu um aviso de entrega. Logo em seguida, um telefonema chegou. Jiajia, você recebeu? A encomenda que te enviei. Do outro lado da linha veio voz masculina, Huang Yi. Eu já disse para não me enviar presentes, nem dar gorjetas na minha live. Eu não vou namorar você. Esse tal de Huang Yi é um filhinho de papai que vive rodeado de mulheres. Huang Yi implorou repetidas vezes a Jiajia no telefone, me dê mais uma chance. Eu prometo que não haverá outra mulher que eu ame além de você. Shu Jiajia revirou os olhos. Ela sabia muito bem que tipo de pessoa era Huang Yi, um filhinho de papai. Chega! Não me irrite. Eu realmente não vou ficar com você. Quanto a quem você quer amar, não é da minha conta. Se você continuar me enviando presentes, não posso impedir. Inesperadamente, Huang Yi concordou. Tudo bem. Mas desta vez, aceite o presente primeiro. Não vou te incomodar mais. Ao ouvir isso, Jiajia suspirou, olhando para a caixa grande lá embaixo. A atriz desligou o telefone pela última vez e puxou a caixa para cima. Curiosa para saber o que havia dentro, abriu-a e viu que era outro urso de pelúcia. E este urso era enorme, cerca de 2 metros de altura. Shu Jiajia ficou sem palavras. Já tinham um em casa, e agora enviam outro. Mas, por causa da promessa de Huang Yi, ela aceitou. Finalmente, colocou o urso grande ao meu lado. No meio da noite, Xiavan e Shu Jiajia adormeceram. Justamente nesse momento, tanto o urso grande quanto o urso pequeno se moveram ao mesmo tempo. O urso grande se contorceu levemente. Dentro do corpo enorme parecia haver outra camada. Era possível ouvir claramente, na área do nariz e da boca do urso grande, um suspiro. Caramba, eu estava realmente sufocando. Essa mulher deve estar dormindo, certo? Ao mesmo tempo, esse cara ainda estava transmitindo ao vivo dentro do urso. Caramba! O velho Huang realmente entrou. Se eu soubesse que era tão fácil entrar, eu também teria tentado. A live estava cheia de seus irmãos, e ele não tinha medo de que essas pessoas divulgassem o vídeo mais tarde. Afinal, eles já tinham feito isso muitas vezes antes. Huang Yi estava gravando com o celular, com um sorriso lascivo no rosto. Não se preocupem, com certeza vou transmitir ao vivo para vocês. Não deixarei vocês perderem nenhum momento emocionante. Falando nisso, Huang Yi pegou um canudo. E então uma fumaça invisível surgiu. Ele planejava esperar mais 10 minutos para agir. Desta vez, vou fazer essa mulher orgulhosa gritar de dor. Enquanto esperava, ele conversou com seus irmãos na live. Vocês acham que essa mulher ainda é virgem? Com certeza. Se nem o irmão Huang conseguiu conquistá-la, quem conseguiria? Huang Yi revelou um sorriso com dentes prateados. Todo o urso grande estava respirando fundo. Irmãos, não se preocupem. Quando eu a conquistar, deixarei vocês participarem. Ao mesmo tempo, eu também me movi ao lado do urso grande. O canto da minha boca se curvou levemente. Interessante. Alguém veio entregar pontos de medo. Espera aí, irmão Huang. Esse ursinho de pelúcia ao seu lado, ele não sorriu. Huang Yi olhou para os comentários no celular, franziu a testa hesitante e então olhou para o lado. Ele viu o ursinho sentado ali em silêncio, com um sorriso no rosto. Incrédulo, ele disse. Porra, vocês estão querendo desistir para poderem vir vocês mesmos da próxima vez. Eu não sou idiota. Huang Yi acabou de xingar seus irmãos na live. E virou a cabeça, pronto para sair da fantasia de urso, quando de repente viu a cabeça do ursinho ao lado, girando 360 graus, e uma cantiga de ninar clara ecoando em seus ouvidos. Huang Yi ficou paralisado. Ao mesmo tempo, uma emoção de medo surgiu como uma maré. Seu rosto ficou branco como papel. Ele não está morto, ele está vivo. Caramba, esse ursinho de pelúcia está realmente vivo. Que coisa macabra. Ursinho de pelúcia assustador com cantiga de ninar. Vocês viram aquela notícia recente? Lenda urbana do ursinho de pelúcia assustador. Irmão Huang, não fale. O ursinho ainda não te descobriu. Uma mensagem passou rapidamente. Huang Yi estava tão assustado que soltou gemidos involuntários. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Em um momento de desespero, ele mordeu a própria língua com os dentes e cobriu a boca com a mão direita. Mas, apesar disso, ele não conseguia parar de tremer. Em seu medo extremo, de repente parei de girar a cabeça e pulei do sofá. Com os olhos vermelhos de sangue, olhando para minhas costas, Huang mal podia ver. Dentro da pelúcia vermelha sangue, havia olhos revirando, extremamente aterrorizantes. Seus dentes batiam e sua respiração era rápida.
Como se ele fosse ficar sem ar no segundo seguinte, a canção de ninar ainda tocava, e eu dei um passo. Caminhando em direção ao quarto de Xiavan e deles, parado na cabeceira da cama, observando as duas pessoas na cama, Jiaji abraçava Xiavan e dormia profundamente. De repente, Xiavan abriu os olhos, olhou para mim na cabeceira da cama e sorriu. Então Xiavan pegou minha mão e veio para a sala de estar. Nós dois nos agachamos descaradamente na frente de Huang Mao e começamos a colocar os globos oculares, um por um, sendo montados por Xiavan. Vendo essa cena, Huang Mao chorou. Merda, não só o ursinho é um fantasma. Mas essa garotinha também é. Neste momento, Xu Jiajia, vestindo uma camisola branca, também saiu de dentro. Só que ela estava de olhos fechados neste momento. Ela se agachou ao lado de Xiavan e montou os globos oculares juntas. Neste momento, a mente de Huang Mao estava cheia de medo. Como rico de segunda geração deste mundo, ela já havia aprendido sobre coisas que as pessoas comuns não conhecem. Até mesmo seu pai tinha um exorcista ao seu lado. Ela abaixou a cabeça apressadamente, tremendo enquanto pegava o telefone e discava. Sua única esperança era o exorcista. Depois de alguns segundos discando, a ligação foi atendida. Ela era como uma pessoa se afogando. Ela respirava fundo como se estivesse saindo da água, soltando soluços de choro de sua boca, dizendo, "Me salve." Mas o que veio do outro lado do telefone foi uma voz mecânica e entorpecida. "Onde você está?" Ao ouvir essa voz, ela estremeceu de frio, porque o tom dessa voz era exatamente igual a essa canção de ninar. Ela estremeceu de frio e levantou a cabeça, olhando diretamente para meus olhos. "Te encontrei." Huang Mao não conseguiu mais se conter e gritou. Seus olhos se reviraram e ele desmaiou diretamente. Vendo isso, estendi uma mão e puxei Huang Mao de dentro. A outra mão então pegou o telefone e sorriu levemente para todos. Ao mesmo tempo, os dois que vieram com Huang Mao lá embaixo estavam extremamente ansiosos. Ela disse que faria uma transmissão ao vivo de todo o processo, e que depois que eu viesse um pouco, nós dois iríamos juntos. No final, a transmissão ao vivo foi desligada e as ligações não eram atendidas. As mensagens não eram respondidas. Isso claramente significava que ela queria ficar com tudo sozinha. E elas duas também eram ricas de segunda geração. A mais alta se chamava Shen Fei, olhando ao redor, parecendo um pouco envergonhada. Eu disse que não deveríamos confiar nela. A outra, mais baixa, mas com músculos definidos, sobrancelhas grossas e olhos grandes, era Song Bo. Que tal subirmos para dar uma olhada? Imediatamente, os dois concordaram e caminharam em direção ao quarto de Xu Jiajia. O bairro estava muito silencioso naquele momento, com apenas postes de luz fracos, erigidos nos dois lados da quadra de basquete. Neste momento, de repente veio um som de basquete de longe. Shen Fei franziu a testa. Este tipo de bairro de baixa qualidade tem muitos lunáticos jogando basquete aqui às 2 da manhã. Enquanto os dois continuavam avançando, a figura na frente ficou cada vez mais clara. Shen Fei semicerrando os olhos, incerta. Você acha que essa pessoa se parece um pouco com Huang Mao? Song Bo também olhou atentamente ao ouvir isso. Esse cachorro parece ser realmente ele. Huang Mao, por que você está jogando basquete aqui? Será que Xu Jiajia te descobriu e te expulsou, todo envergonhado? O pouco de luz do poste de luz brilhava justamente no rosto de Huang Mao. As marcas de sutura em seu pescoço apareceram claramente na frente dos dois. O mais assustador era que havia um olho vermelho se contorcendo em seu lado esquerdo do rosto. Os dois ficaram instantaneamente chocados ao ver essa cena. Eles caíram no chão simultaneamente. Ao mesmo tempo, um som de basquete soou. Os dois, inconscientemente, olharam para o lado. Eles viram um ursinho de pelúcia vermelho correndo, segurando uma bola de basquete em sua mão. Ele pulou da linha de 3 pontos, mirando para acertar a bola de basquete, e a cabeça de Huang Mao explodiram diretamente juntas. A melancia se espalhou por todo o lugar. Os dois estavam tão aterrorizados que não conseguiam respirar. Eles levantaram a cabeça e me viram olhando para trás com um sorriso, os olhos se contorcendo sob a pele, um riso estranho enchendo a canção de ninar comovente. Shen Fei de repente sentiu uma onda em sua garganta, como se algo estivesse subindo. Ela estendeu uma mão para tentar arrancar, mas não conseguia alcançar de jeito nenhum. Ela se virou para Song Bo em busca de ajuda, mas Song Bo, assustado, apenas olhou e viu um olho na garganta da outra pessoa. Imediatamente, um líquido amarelo escorreu de suas pernas. Sua respiração ficou rápida e seu corpo recuou passo a passo. De repente, uma voz estranha veio de perto. Ela virou a cabeça e me viu olhando para ela e rindo alto. Então ela sentiu que seu campo de visão estava começando a ficar cada vez maior. Ela tocou seu rosto e suas bochechas estavam cheias de olhos. Cada olho ainda se contorcia. Seus olhos se reviraram e ela desmaiou diretamente de medo. Mas eu não a matei. Não porque eu sou benevolente, mas porque eu quero espalhar o medo através desse Song Bo.
Então eu subi as escadas cantarolando a canção de ninar. Depois de voltar, vi que Xiavan e Shu Jiajia já estavam dormindo. Shu Jiajia em seu sono. Suas belas sobrancelhas de folha de salgueiro estavam franzidas. Ela parecia estar tendo um pesadelo, sonhando com uma garotinha que gostava de brincar com globos oculares. Um ursinho fofo e aquele rosto amarelo odioso. Só que Huang Mao arrancou seus próprios olhos no meio do caminho e os entregou para Shu Jiajia. Olhando para os olhos ensanguentados em sua mão, Shu Jiajia ficou chocada. Ao redor, tudo estava escuro. Queria fugir, mas não conseguia distinguir a direção. Apenas uma cantiga de ninar a guiava. Finalmente conseguiu sair. Viu Xiavan. Ao lado de Xiavan estava um urso enorme e fraudulento. Uma pessoa e um urso de mãos dadas, sorrindo para ela. Tia, você viu minha mãe? Tia, eu e o ursinho vamos cantar para você. Uma melodia leve e animada começou a tocar. Shu Jiajia abriu os olhos de repente. Que sonho estranho! A cantiga de ninar em sua mente. E aquele urso? Ela lambeu os lábios ressecados e olhou para o lado. Xiavan não estava mais lá. Ela se levantou, saindo e chamando. Xiavan, hoje você vai ao hospital com a tia. Chegando à porta, viu-me no sofá, olhando para ela fixamente. Ela estremeceu, pensando no pesadelo da noite passada, e rapidamente virou minha cabeça. Nesse momento, Xiavan estava rolando no chão, brincando com blocos de montar. Shu Jiajia sorriu, acariciou sua cabeça e ligou para a mãe dela. Mas o telefone ainda não atendia. Ela franziu a testa. Será que aconteceu alguma coisa? Então, ela ligou o streaming ao vivo, como de costume. Sua transmissão não tinha nenhum programa, dependia apenas de sua beleza. Normalmente, tinha cerca de 5 ou 6 mil espectadores online, mas hoje, assim que começou, entraram mais de 20 mil. Isso a surpreendeu. Uau, streamer! Você ainda está viva? Achei que você tinha sumido. Cadê o ursinho da sua casa, streamer? Sumiu? Se não, como você ainda estaria viva? Os comentários estavam ativos, quase a ponto de ofuscar, mas todos pareciam estar relacionados ao ursinho. Ela riu. Já estamos no século XXI, não existe fantasma nenhum. Eu não perdi o ursinho. É o brinquedo favorito de Xiavan, está no sofá. Enquanto falava, olhou para mim atrás dela. Naquele instante, ela ficou paralisada. Eu claramente havia virado a cabeça para a janela. Quando foi que ela virou de novo? De repente, um arrepio subiu da sola dos seus pés direto para a cabeça. Com certeza foi a Xiavan. Xiavan que virou. Depois de dizer isso, Shu Jiajia correu para o quarto para se trocar. Depois de se trocar, pegou a mão de Xiavan e desceu as escadas. Naquele momento, seu telefone tocou de repente. Atendeu e ouviu a voz da tia do outro lado da linha. Jiajia, você está bem? Aquele Huang Mao maldito. Não fez nada com você, né? Shu Jiajia franziu a testa, confusa. Ele não fez nada comigo. Nesses dias, nem vi ninguém. Mas ontem à noite, ele insistiu em enviar um ursinho de pelúcia grande. Não teve jeito, tive que aceitar. É sobre aquele ursinho de pelúcia grande. Ontem à noite, Tonton e os outros me disseram que Huang Mao estava planejando te atacar pelas costas. Ele estava escondido dentro do ursinho. Você não percebeu? Ao ouvir isso, Shu Jiajia ficou fria de repente. Sério? Não aconteceu nada. Eu já saí. O ursinho ainda está em casa. Que bom. Seja verdade ou não, quando você voltar, chame uns 2 ou 3 amigos para verificar. Por segurança. Obrigada. Eu te pago um almoço durante o dia. Depois de desligar o telefone, Shu Jiajia ficou completamente perturbada. Sentiu que, se continuasse assim, provavelmente teria um ataque de nervos. Então, Shu Jiajia balançou a cabeça e continuou andando para frente. Por coincidência, a multidão à frente estava densa. Finalmente conseguiu entrar e viu que até a polícia estava lá. Shu Jiajia não perderia um evento desses. O pessoal da transmissão ao vivo gostava ainda mais. Ela se aproximou. Um cheiro de sangue invadiu suas narinas. Com nojo, ela franziu o nariz, levantou a cabeça e olhou para dentro. Não pôde deixar de ficar aterrorizada. Um homem sem cabeça estava deitado no meio. Ao lado, estava sentado outro. Sentado, a pessoa parecia aterrorizada. Vários de seus dedos estavam enfiados na garganta. A pessoa restante estava sentada ao lado, paralisada, abraçando os joelhos, murmurando incessantemente. Vendo isso, Shu Jiajia encolheu-se aterrorizada, quase caindo no chão. As 3 pessoas não eram Huang Mao e os outros. Shu Jiajia parecia aterrorizada, pegou a mão de Xiavan e se virou para ir embora, mas não deu nem 2 passos. De repente, ouviu uma senhora ao lado discutindo. Acho que essas 3 pessoas enlouqueceram. Eles explodiram a cabeça daquele cara. Acho que usaram uma pedra. Você não sabe, eu fui a primeira a chamar a polícia hoje. Eu estava apavorada naquela hora. E, além disso,
A pessoa que disse isso parecia meio maluca. Muitas pessoas se aproximaram, até mesmo Xu Jiajia. Ela temia que o caso estivesse relacionado a ela. Afinal, os três a haviam cortejado antes. A senhora lambeu os lábios ressecados, abaixando a voz de propósito. O que estava vivo estava cantando. Cantando o que mesmo? Vou cantar um trecho para vocês. Ao ouvir essa cantiga de ninar, o rosto de Xu Jiajia ficou visivelmente pálido. Uma mão cobria a boca, mas não conseguia parar o tremor, emitindo um som sibilante. Então, ela imediatamente levou Xiavan. Desde que saiu de casa até entrar no táxi, ele não conseguiu se recuperar do medo. Sua mente estava cheia daquela canção de ninar e daquele ursinho de pelúcia. À tarde, fomos ao hospital. Depois de entrar, Xu Jiajia levou Xiavan para encontrar um novo médico com quem ela era mais familiarizada. No momento, uma médica de jaleco branco estava sentada à frente, na casa dos 30. Ela tinha um par de óculos redondos no rosto, parecendo charmosa. Ela olhou para Xu Jiajia e disse sorrindo: Xiavan está aqui. Há quanto tempo você não visita a tia? Você sentiu falta da tia? Lin Xiavan ficou timidamente ao lado, segurando o ursinho, olhando para Xu Jiajia. Ela piscou seus olhos. Então, ela disse algo surpreendente. Tia, o ursinho disse que no pescoço da tia bonita está sentada uma criança. Posso cantar para ele? Dizendo isso, ela não se importou com mais nada. E começou a cantarolar. Uma voz tímida soou, acompanhada pela voz do urso de desenho animado. O comportamento repentino de uma pessoa e um urso fez com que Tang Meili se sentisse mal. Seus olhos estavam um pouco surpresos. Ela olhou para Xu Jiajia ao lado, que também estava perdida. Xu Jiajia encolheu os ombros e soltou um suspiro suave, também surpresa. É por isso que eu trouxe Xiavan aqui. Então, não se preocupe muito. É uma sociedade governada pela lei. Não precisa se preocupar muito. Vamos dar uma olhada em Xiavan primeiro. Neste momento, Xiavan ainda estava puxando sua manga, cantando. No entanto, ela percebeu que seu pescoço realmente parecia um pouco melhor. Olhando para a menina tão séria, ela balançou a cabeça impotente. Xiavan, onde está a criança no pescoço da tia? Será que ouviu a canção de Xiavan e foi salva? Para resolver problemas psicológicos, você deve primeiro entrar na mente da outra pessoa. Xiavan franziu a boca, murmurando: ela morreu. Tang Meili franziu a testa. Seguindo as palavras de Xiavan, ela continuou: por que ela morreu? Ela não estava bem agora há pouco? Xiavan disse inocentemente. O ursinho disse que ela estava com fome, então ele a comeu. Ao ouvir isso, Xu Jiajia e Tang Meili olharam juntas para mim nos braços de Xiavan. O sorriso no canto da minha boca era assustador. Tang Meili sorriu e disse: então, posso ser amiga do seu ursinho? Assim que essas palavras foram ditas, a expressão de Xiavan ficou tensa instantaneamente. Segurando o ursinho com as duas mãos, ela disse: não. Por quê? Xiavan não quer? Xiavan balançou a cabeça. E então sua expressão ficou complicada. Se a tia Meili for amiga do ursinho, você vai morrer. Ao ouvir isso, Tang Meili teve que dar importância ao assunto. Como está? Xu Jiajia perguntou. O que você sabe sobre a situação deste urso e de Xiavan? Xu Jiajia balançou a cabeça e então contou tudo o que sabia, mas omitiu a morte dos 3 Huang Mao. Ao ouvir isso, Tang Meili pareceu surpresa. Você realmente precisa verificar seu cérebro. Como um urso pode ser tão estranho quanto você diz? Acho que você está sob muita pressão. Eu também espero que seja esse o caso. Você deveria dar uma olhada em Xiavan primeiro. Estou preocupada com esta criança. Tang Meili assentiu, olhando de soslaio para Xiavan, que estava sussurrando para mim ao lado. 90 em cada 100 dos meus pacientes são estudantes ou crianças. Eles estão sob muita pressão, o que leva a problemas psicológicos que são comuns por causa de várias razões externas. Eles fecham seus corações e então fantasiam um amigo. Isso é muito normal. Eu tento resolver, mas a chave é encontrar Lin Qing. Xu Jiajia assentiu. Então, ela saiu para esperar lá fora. Xiavan então me abraçou e Tang Meili entraram em uma sala. Ao entrar na sala, havia uma cadeira de balanço ao lado. Xiavan sentou-se obedientemente nela. Tia Meili, eu não estou doente. É só que a tia está muito preocupada comigo. Então eu vim aqui. Tang Meili sorriu e assentiu. A tia sabe. Venha, Xiavan, beba este copo de água. A tia vai conversar com você sobre o ursinho. Após uma série de relaxamentos e métodos profissionais, Xiavan, deitada na cadeira, começou a relaxar gradualmente. A voz de Tang Meili era leve. Xiavan viu o ursinho? Foi sua mãe quem deu para você. No sonho, Xiavan viu o ursinho sentado sozinho no balanço. Não foi minha mãe quem me deu. Tang Meili continuou perguntando. Então, quem te deu? A voz de Xiavan soou alegre. No primeiro dia que minha mãe me trouxe para casa, o ursinho veio sozinho. Ele queria ser meu amigo. Xiavan ficou muito feliz.
Ele é o primeiro amigo de Xiavan além da minha mãe e de vocês, tias. Tang Meili então perguntou sobre os pais. Mãe? Sua mãe é amiga do ursinho. Mãe é amiga do ursinho. Ela fez uma pequena pausa. Então, você viu a mamãe? O que a mamãe disse sobre o ursinho? Falando nisso, Xiavan abre os olhos de repente e olha para Tang Meili. A mamãe está aqui. As pupilas de Tang Meili se contraem assustadoramente, e ela olha rapidamente para o lado, mas não há nada lá. Mas, escondida sob o jaleco branco, ela já está toda arrepiada. Xiavan fecha os olhos rapidamente. Ela fala apressadamente, abrir os olhos de repente durante a hipnose. Será que a hipnose não foi profunda o suficiente? Ela respira fundo. Quando foi a última vez que Xiavan viu a mamãe? O que a mamãe disse para Xiavan? Agora mesmo, a mamãe disse. A mamãe não falou. Ela parece não poder falar. O ursinho não a deixa falar. Tang Meili esfrega as têmporas com as mãos. Por que o ursinho não deixa a mamãe falar? Ela não é amiga da mamãe também. Porque o ursinho disse que, se deixar a mamãe falar, Xiavan e a tia Meili vão morrer. Ele está me protegendo. Meu Deus! Até Tang Meili, que geralmente é muito estável emocionalmente, solta um palavrão e continua perguntando. A mamãe ama tanto Xiavan, que com certeza não machucaria Xiavan. Que tal Xiavan deixar a mamãe falar para ver? Xiavan não sente falta da mamãe. O ursinho não deixa. Eu tenho que obedecer ao ursinho. Se o ursinho ficar bravo, as consequências serão graves. Xiavan, se a mamãe for jogar o ursinho fora, quem você escolheria? A mamãe ou o ursinho? Assim que as palavras saem, o quarto fica muito silencioso. O rosto de Xiavan, como que em transe, se move um pouco. Xuanji emite um som frio, e um espinho rolante aparece. Tang Meili parece sentir uma chama vindo em sua direção. Ela se assusta e cai sentada no chão. Enquanto isso, Xu Jiajia, que está esperando do lado de fora, fica um pouco impaciente e simplesmente se levanta e entra no banheiro. Nesse momento, de repente, ela ouve o som de uma porta se abrindo ao lado. Ela não presta muita atenção. Mas, depois que uma voz soa, ela não ouve o som da porta fechando, mas sim um segundo som de porta se abrindo. Alguém está checando os banheiros. Ela não se importa muito. Em vez disso, recebe uma ligação. É um administrador do grupo. Alô, Jiajia, aconteceu alguma coisa. Xu Du morreu. O quê? Xu Jiajia ouve isso e suas pernas amolecem. Ling Qing também. Ela, eles, toda a família deles morreu. Xu Jiajia no banheiro está chocada. Enquanto isso, o som de portas se abrindo ao lado continua. Ela até está um pouco impaciente. Que droga, essa pessoa é louca. Precisa verificar se tem alguém antes de usar o banheiro? Tem alguém aí do seu lado, Jiajia? Você está bem? A voz de um amigo no telefone. Continua. Xu Jiajia respira fundo. Ling Qing morreu. Xiavan não virou órfã? Aquele maldito Xu Du. Será que fez tantas coisas desumanas? Que foi morto por inimigos, afetando minha Ling Qing. Tenha cuidado. O que você quer dizer? Xu Jiajia engole em seco ao ouvir essa notícia. Nesse momento, de repente, batidas na porta assustam Xu Jiajia, que já está com medo e tristeza. Misturando todas as emoções desses dias, ela levanta a cabeça e começa a xingar. Você é louco? Não tem banheiro suficiente para você? Tem que bater em todos? Você vai me cobrar por isso. Jiajia, o que está acontecendo aí com você? Nada, tem um pervertido. Não é isso que eu estou dizendo. Por que está fazendo tanto barulho aí? Tem um monte de crianças batendo, pedindo para você abrir a porta. Você não está no banheiro? O que está acontecendo? Não me assuste. Xu Jiajia fica imediatamente apavorada e estremece. Você não está brincando, né? Está muito barulhento aí. Com um som de microfone estático, a ligação termina abruptamente. Enquanto isso, as batidas na porta se tornam cada vez mais intensas. Ela entra em pânico completamente e segura a porta do banheiro com as duas mãos. Parem de bater! Tem gente aqui! Tem gente aqui! O som das batidas para de repente. Mas ela ainda está segurando a porta com as duas mãos. De repente, um som de respiração vem do banheiro silencioso. Xu Jiajia se abaixa cautelosamente, querendo olhar para fora pela fresta da porta. De repente, ela se senta no chão. É um fantasma! De repente, a porta do banheiro se abre por fora. Ela fica ainda mais assustada e treme por inteiro. Nesse momento, Xiavan está do lado de fora da porta do banheiro, olhando para Xu Jiajia lá dentro, que está encolhida como um cordeirinho. Tia, a voz soa, limpa e suave. Xu Jiajia fica surpresa. Ela aperta os olhos e olha, vendo Xiavan segurando o ursinho e inclinando a cabeça na porta do banheiro. Ao ver Xiavan, ela começou a chorar e correu para abraçá-la. Tia, não chore. Xiavan está aqui com você. Xiavan vai cantar para a tia. Tudo bem. Assim a tia não terá medo.
Ao ouvir que Xiavan ia cantar, lembrando daquela cantiga, Xu Jiajia balançou a cabeça apressadamente. Não precisa, a tia teve um pesadelo agora há pouco. Xiavan inclinou a cabeça seriamente. Pesadelo? A tia consegue dormir até no banheiro? Mas Xu Jiajia não respondeu. Apressadamente puxando Xiavan para fora do banheiro, mas ela não percebeu que minha barriga estava inchada naquele momento. O hospital é realmente um lugar assombrado. Mesmo durante o dia, há essas coisas por aqui. Depois de voltar para o quarto de Tang Meili, ela ainda estava assustada, olhando para Tang Meili ao lado. Segurando o copo d'água, a mão tremia, e a expressão não parecia nada boa. Como você? As duas falaram ao mesmo tempo, e se assustaram ao mesmo tempo, então seus olhares se fixaram em Xiavan ao lado. Naquele momento, Xiavan estava com uma das mãos tocando o ursinho de pelúcia, e a outra mão balançava no ar, como se alguém estivesse brincando com ela. Respirando fundo, as duas falaram ao mesmo tempo. A mãe dela morreu. Agora há pouco ela disse que a mãe dela estava sempre ao lado dela. Eu suspeito. As duas se assustaram novamente. Tang Meili arregalou os olhos e disse: O quê? Xu Jiajia repetiu: A mãe dela morreu. Mas Xu Liqin morreu. A causa exata não se sabe como foi. Tang Meili franziu a testa. Você está falando sério? Liqin e elas morreram? Xu Jiajia pegou aquele administrador agora há pouco e repetiu o que ele havia dito, ouvindo Tang Meili juntar as duas sobrancelhas finas. Xu Jiajia parecia um pouco abatida. O que você disse que suspeitava agora há pouco? Tang Meili balançou a cabeça. Eu suspeito que Xiavan não está considerando o ursinho de pelúcia como sua companhia, mas que ela desenvolveu outra consciência. Ou seja, transtorno de personalidade múltipla. Dito isso, Tang Meili assentiu. Se não o quê? Você realmente acha que tem fantasmas? Xu Jiajia sorriu e não disse nada. A cena que aconteceu no banheiro agora há pouco, ela ainda não consegue esquecer, um momento depois, quando ela estava se preparando para levar Xiavan para passear para espairecer, o celular tocou, era um número desconhecido. Olá, senhora Xu Jiajia, nós somos da delegacia de polícia da cidade H. Você conhece Huang Yixin, Songmen? Conheço. Então venha diretamente para cá agora. O telefonema da delegacia deixou Xu Jiajia psicologicamente um pouco confusa, embora ela soubesse que a morte dessas três pessoas não tinha muita relação com ela, mas ainda havia uma pequena premonição. Sentada no táxi, Xu Jiajia olhou para Xiavan ao lado. Mexeu os lábios e perguntou: Xiavan, você diz que sua mãe está mesmo sempre nos acompanhando? Essa pergunta foi feita de forma estranha, nem ela mesma sabia. Como perguntou isso? Xiavan assentiu: Sim. Mamãe está sempre aqui, mas você sabe que a mamãe já não está mais aqui. Ela olhou seriamente para Xiavan, e ao fazer essa pergunta, no espelho retrovisor, o motorista franziu a testa, sentindo-se muito estranho. A menina disse que a mãe estava sempre ao lado dela, e essa mulher disse que a mãe dela morreu. Xiavan fez beicinho. Como se estivesse pensando em algo, Xu Jiajia vendo isso não perguntou mais, estendendo a mão para tocar sua cabeça. Não tem problema, a tia sempre estará com Xiavan, essa é a missão que sua mãe me deu. Xiavan sorriu e disse: Mamãe disse, com o ursinho e a tia por perto. Xiavan está muito segura e feliz. Xu Jiajia ouvindo isso também sorriu. Então Xiavan, a mamãe está no nosso carro ou não? Está sim. Ela está sentada aqui. Ao ouvir isso, a mão do motorista segurando o volante parou bruscamente, o olhar inconscientemente se dirigindo para o banco do passageiro apontado por Xiavan. E lá não havia nada. Esfregando as têmporas, o motorista pensou: duas loucas, as duas são loucas, não me assustem assim, por favor. No fundo do coração de Xu Jiajia, embora também estivesse um pouco assustada, mas finalmente se sentiu muito melhor. Mesmo que, em última análise, Liqin estivesse mesmo seguindo, ela não deveria se machucar. O motorista olhou para o GPS, ainda faltava meia hora de viagem, e ligou o rádio apressadamente. Um som de estática passou, e então de repente começou a tocar uma música, e essa música era justamente aquela cantiga que havia ouvido muitas vezes antes. Ao ouvir esse som, Xiavan na parte de trás acompanhou apressadamente. Cantando em uníssono, assustou o motorista, que mudou de estação apressadamente, mas todas tocavam cantigas. Normalmente ouvir essas coisas parece bom, mas agora, ao ouvir essas cantigas, até um marmanjo como ele. Ela ficou toda arrepiada e desligou o rádio rapidamente, dando um sorriso sem graça. O rádio deve estar quebrado. Eles não se falaram durante o resto do caminho. O percurso, que normalmente levava meia hora, foi feito pelo motorista em apenas 15 minutos, como se estivesse se livrando de um encosto. Ele apressou Xu Jiajia e os outros até o destino. Vendo os dois entrarem na delegacia, ele finalmente respirou aliviado. Malucos! No meio do verão, me assustaram desse jeito, suando frio. Ela estendeu a mão para ligar o rádio naturalmente.
No entanto, a cantiga infantil familiar começou a tocar novamente, só que desta vez com uma voz estranha. Que droga! O motorista desligou o rádio apressadamente, olhando para o lado com terror. Tem um monstro! Tem um monstro! Tem um monstro! Tem um monstro! Ele respirou fundo, preparando-se para dirigir, mas seus olhos, sem querer, olharam para o lado novamente. Uma mulher quadriculada e um urso de pelúcia cheio de olhos. Que merda! Ele gritou e pisou no acelerador, batendo na traseira do carro de polícia da frente. No espelho retrovisor, eu estava sorrindo, mostrando os dentes. Hehe, não vou desperdiçar o valor do medo. Essas lendas urbanas não vão se espalhar lentamente? Enquanto isso, na delegacia, Shujiaji estava prestes a entrar. Quando encontrou o policial Li. Shujiaji, certo? Por favor, por aqui. Depois de entrar, Shujiaji parecia um pouco nervosa. Aconteceu alguma coisa com Huang e os outros? O policial Li, sentado à frente, não levantou a cabeça. Nós verificamos as câmeras de segurança. Você deve ter visto quando saiu de casa hoje. Por que não veio voluntariamente? Saiba que Huang Yi foi retirado do seu quarto. Ao ouvir isso, Shujiaji ficou ainda mais nervosa, com as mãos apertadas. Nesse momento, Xiavan de repente estendeu a mão para segurá-la. Tia, não tenha medo. Xiavan e o ursinho estão com você. Shujiaji se sentiu um pouco melhor e explicou. Eu tinha compromisso hoje de manhã. Para levar minha sobrinha para fazer um exame médico. Além disso, como eu saberia que Huang Yi saiu da minha casa? Eu não sei. O policial lhe não disse muito, apenas pediu que ela se sentasse no banco. E então pegou uma caneta e fez algumas perguntas. Ele foi retirado da sua casa. Você realmente não sabia disso ontem à noite? Shujiaji se levantou de repente. Eu garanto que não sabia. Se eu soubesse que ele estava na minha casa, eu já teria chamado a polícia. O policial Li assentiu. Vou te mostrar uma coisa. Dizendo isso, o policial Li mostrou as imagens da câmera de segurança em frente à porta dela. Por volta das 2 da manhã de ontem, a porta dela se abriu de repente. Viu-se Huang Yi sozinho, saindo aos pulos. Ele andou até a metade do caminho. E de repente parou, virando a cabeça para olhar para a câmera de segurança, colocando um dedo nos lábios. Então, ele riu alto. Você viu meu ursinho? Assim que as palavras foram ditas, Huang Yi continuou cantando aquela cantiga infantil estranha, descendo passo a passo. Vendo isso, Shujiaji ficou pálida. Ele realmente saiu da minha casa. Ele realmente estava escondido naquele urso grande. Só de pensar nisso, ela sentiu um arrepio. O policial lhe observou sua reação, registrando e dizendo. Nossa equipe já foi verificar sua casa. Ontem à noite, ele provavelmente estava escondido no seu urso grande. Depois que ele desceu as escadas, ele se encontrou com Shen Fei e Song Long, que são as outras duas pessoas. O que é esse ursinho que ele mencionou? Além de um urso de pelúcia enorme. No quarto, parece que não há nenhum ursinho. A polícia acha estranho ele ter repentinamente feito essa pergunta para a câmera de segurança. Shujiaji ficou surpresa, olhando para o ursinho vermelho no colo de Xiavan. Será que ele estava se referindo a isso? Xiavan também percebeu. A expressão do policial Li imediatamente protegeu o ursinho, não deixando que ele o visse. O policial Li não disse muito, deixando que eles continuassem assistindo. Depois que Huang Yi desceu as escadas, ele se encontrou com Shen Fei e Song Long. Os três foram até a quadra de basquete, de mãos dadas, e começaram a dançar e cantar. Finalmente, enquanto dançavam, Shen Fei e Song Long pegaram uma pedra e esmagaram a cabeça de Huang Yi. Enquanto esmagavam, eles cantavam. No final, Shen Fei de repente se sentou no chão, enfiando uma das mãos na garganta com força. E o único que restou, Song Long, também parecia louco, sentado no chão e cantando sem parar. O vídeo terminou aqui. Shujiaji estava muito nervosa, com as palmas das mãos suando frio. O policial lhe observou sua reação e parou de escrever. Suspeitamos inicialmente que eles tiveram alguma alucinação por terem usado drogas em excesso. Este incidente não tem muita relação com você. Só precisamos que você faça um depoimento e um exame de urina. No entanto, enquanto Shujiaji fazia o exame de urina, um homem de meia idade entrou. O homem estava bem vestido, com um terno e uma aura de poder. Ele era o pai de Huang Yi, também um homem rico na região de Leixi, acompanhado por alguns guarda-costas. Com uma aparência ameaçadora, ele parou na frente de Shujiaji, olhando-a com raiva. Você é Shujiaji? Shujiaji normalmente era uma garota que não se deixava abater. Afinal, ela é apenas uma garota comum, e sua aura é muito mais fraca comparada à de um CEO veterano do mundo corporativo. Você me conhece. Huang Yi não tinha expressão. Meu filho estava te cortejando. Você não concordou. Hoje ele morreu. Shujiaji recuou, não fingindo mais calma. Ele me cortejou. Eu sou obrigada a concordar?
A causa da morte dele não tem nada a ver comigo. Huang Yi disse ferozmente. Sim. Ele te cortejou, então você tem que concordar comigo. Mas agora não precisa mais. Ele morreu. Não importa se tem a ver com você ou não, ele morreu depois de sair da sua casa. Eu vou te procurar, lembre-se disso. Depois de dizer isso, ele se virou e foi para o necrotério. Xu Jiajia cerrou os punhos e mordeu os lábios. Não tem nada a ver comigo. Por que me culpar? Ele foi morto por outra pessoa. Ele causou problemas na delegacia e já passava das 3 da manhã quando saiu. Por coincidência, Tang Meili também estava saindo do trabalho. Eles combinaram um horário e foram encontrá-lo no centro da cidade. Enquanto isso, no necrotério, Huang Yi olhava para o corpo do filho com o rosto lívido. Você é um completo inútil. Depois de amaldiçoar, um guarda-costas de preto se aproximou. Ele entregou o celular para ele. Chefe, as coisas não estão certas. O jovem mestre não morreu tão facilmente. Os amigos dele estão espalhando por todos os lados que o jovem mestre foi amaldiçoado, e foi na casa de Xu Jiajia. Huang Yi abriu o celular e viu o rosto ligeiramente pervertido do filho lambendo os lábios. Ele estava cheirando avidamente uma peça de roupa, então a imagem mudou. Vaguamente, ele viu um ursinho de pelúcia ganhando vida. O ursinho de pelúcia se aproximou repentinamente da câmera, com um dedo nos lábios. Te achei. Huang Yi abaixou o celular, com as sobrancelhas franzidas. Fantasma? Ela é uma grande empresária. Ela também tem pessoas em clubes sob seu comando. Naturalmente, ela sabe algumas coisas que pessoas comuns não sabem. O subordinado assentiu. Eu assisti ao vídeo do jovem mestre. Ele repetia feitiços estranhos. E também perguntava onde estava o ursinho dele. É possível que ele tenha sido pego. Até mesmo Shen Fei e os outros dois foram pegos. Que azar o dele! Sair e encontrar essa coisa. Imediatamente, Huang Yi disse ferozmente. Encontre esse fantasma. Mate para mim. E essa mulher. Sequestrem ela para mim esta noite. Este é o investigador Chile C, da Divisão Superior. Codinome Cavalo de Ferro. O Capitão Lu apresentou na porta, apontando para o sangue. Então, ele viu o Capitão Lu carregando o corpo do pequeno Li, entrando. E então, descaradamente, colocou o corpo no chão, sob o olhar atônito de Chutão e dos outros. Faça um favor, queime. Então, guarde as cinzas para mim. Eu levo para a família dele fazer um ritual. Depois de dizer isso, ele se sentou em uma cadeira ao lado. Hoje em dia, nós, essas pessoas, nem sequer merecemos um funeral. Após a morte, devemos ser cremados, caso contrário, é fácil nos tornarmos algo que prejudica as pessoas. Que falta de dignidade, que falta de dignidade. A expressão do Capitão Lu estava um pouco cansada, mas nas profundezas de seus olhos parecia haver uma lâmpada cintilando. Ele se levantou e estendeu a mão direita. Deixe-me apresentar formalmente. Sou o investigador Lu Liangbin da equipe especial do Distrito Superior. Vocês podem me chamar de Capitão Lu. Zantão rapidamente se adiantou. Eu sou o Capitão Zantão da Subdelegacia do Distrito Sul. Prazer em conhecê-lo, Capitão Lu. Esta é minha subordinada, Xu Qing. Os colegas aqui são da subdelegacia. Os subordinados de Zantão serão tratados pelo meu pessoal. Agora, vou falar sobre a principal tarefa desta vez, transformação fantasma. Ao ouvir isso, todos se levantaram com expressões sérias. Lu Liangbin caminhou até o quadro negro. Com o giz na mão, ele riscou levemente. Transformação fantasma. O nível de medo detectado anteontem era assombração de nível especial. Possui meios estranhos. Os métodos conhecidos atualmente incluem fusão, etc. Pode extrair a força o estranho do corpo do domador de fantasmas. Pode se integrar ao ambiente. Xu Qing, que estava registrando os problemas, de repente parou e perguntou. Capitão Lu, por que você enfatizou o nível de detecção de anteontem? A força dessa assombração está aumentando rapidamente. Lu Liangbin assentiu. 4 semanas atrás, ele era apenas uma assombração de nível 1. O que? A expressão de todos mudou. Que velocidade de crescimento é essa? Se for deixado sem supervisão, não crescerá rapidamente para o nível 5 ou mesmo 6. Depois de explicar brevemente a situação da transformação fantasma, Lu Liangbin começou a perguntar sobre o assunto de Mo Xiong. Mo Xiong também é um nível especial, a força é muito forte, tem meios estranhos especiais, etc. Mas até agora, parece que não encontraram evidências de que o demônio urso tenha matado pessoas intencionalmente. Em suma, não há por onde começar. Lu Liangbin franziu a testa. A localização do demônio urso foi rastreada? Zantão balançou a cabeça. Nesses dias, há muitas lendas urbanas em H4. Todas sobre o demônio urso. Nossas pessoas estão investigando uma por uma. O demônio urso parece possuir uma habilidade especial, capaz de se teletransportar, desaparecendo instantaneamente. Portanto, é muito difícil de rastrear. Lu Liangbin esticou o pescoço.
Ataque primeiro, não deixe escapar nenhuma única chance. Essa estranheza de nível especial é um perigo para toda a humanidade. Inesperadamente, agora em H4. Duas apareceram de repente. Vou relatar isso aos superiores. Por enquanto, venham conosco para caçar os fantasmas transformados. Reúnam todos os viciados em desejos que se transformaram com sucesso em fantasmas em H4 recentemente, e também os candidatos. Não deixem escapar nenhum. Ao mesmo tempo, no hospital do Distrito Central, o motorista de táxi sentado no carro estava contemplando seu relatório de saúde mental. Será que é realmente muita pressão? Então vi errado hoje, Lao Wang? Eu te disse para dirigir menos. Você não acreditou. Agora está tendo alucinações, não é? Mas acho que Lao Wang não está necessariamente tendo alucinações. Vocês não ouviram as lendas urbanas recentes? Há algum tempo, alguns moradores de rua morreram no Distrito Sul. O chão estava cheio de globos oculares. Só de ouvir dá medo. Além disso, também ouvi falar de uma lenda urbana. Dizem que é sobre uma garota abraçando um ursinho de pelúcia. Elas estão cobertas de olhos. A voz de outros motoristas saiu do celular. Lao Wang ficou ainda mais confuso. Vocês acham que o que encontrei hoje conta como uma lenda urbana? O celular ficou em silêncio por um momento e disse, não conta, porque você ainda não morreu. Se você morrer, então deve contar. Mas essa cantiga de ninar que você mencionou é realmente problemática. Parece que as lendas urbanas recentes têm a sombra de cantigas de ninar. Lao Wang suspirou. Ou é minha mente que está com problemas. Ou é este mundo que está com problemas. Então ela olhou para o lado. Essa gaivota é bem bonita. Gaivota? Sua mente não está realmente com problemas, não é? Dá para ver gaivotas aqui? Ao ouvir isso, ela ficou surpresa. Caramba! Então viu essa gaivota voando em direção ao seu táxi. A chave é que essa gaivota parece ter dois olhos assustadores. Seus olhos reviraram, suas pernas se esticaram e ela desmaiou diretamente. E no banco de trás do táxi, uma gaivota cinza esbranquiçada estava parada ali, inclinando a cabeça como se estivesse farejando alguma coisa. Então, de repente, ela se fundiu com o chão, suas asas se abriram e ela voou na sombra, entrando rapidamente no hospital. Indo direto para um quarto no terceiro andar. Este quarto é onde Xiavan está sendo tratada hoje. O fantasma da pintura está em cima da mesa, sua forma está em constante mudança, como uma gosma com vida. Então, ela travou os olhos em um local, conectando-se à parede. O que você foi fazer na delegacia hoje? Tang Meili e as outras três acabaram de sair do shopping. Ao saber que Xu Jiajia tinha ido à delegacia, ela perguntou curiosamente. Será sobre Ling Qin? Ao falar, ela olhou cuidadosamente para Xiavan, com medo de que ela ouvisse. Xu Jiajia balançou a cabeça. Não é. É sobre outras coisas. De qualquer forma, estou muito irritada esses dias. Só de pensar na ameaça de Huang Lei. E no lembrete do policial Li, ela está com um pouco de medo agora. Tang Meili suspirou. Xiavan está tornando as coisas difíceis para você. Quando eu estiver de folga em breve, vou ajudá-la a cuidar dela. Afinal, Ling Qin também é minha amiga. Xiavan é tão adorável, não suporto. Jin. Missão ativada. Missão do título de executor. Termos da missão. Chamas do inferno. Gritos fervendo no abismo. O lanche da noite acompanhará você? O infinito se tornará sua estrela. O caçador acabará se tornando o peixe do matadouro. Publicação da missão. Número de julgamentos 05. Quando a noite cair. O ursinho incendiário e a menina acabarão encontrando os sussurros das profundezas. A voz do sistema soou de repente. Uma faísca brilhou de repente no olhar vazio do urso. A missão finalmente chegou. Esta missão é na verdade uma missão de executor. É diferente das missões comuns. Será que tem algo a ver com o título? O sistema falou tanto, e eu nem sei o que fazer. Este número de julgamentos. Será que é para eu matar pessoas? Quanto a este, quando a noite cair abaixo, deve ser o tempo, certo? Depois que o tempo acabar, irei matar 5 pessoas. Mas sinto que a missão não é apenas isso. Coletei uma grande quantidade de valor de medo nesses 2 dias. Depois que esta missão terminar, devo ter a chance de romper o 5º nível. Mas eu preciso usar o valor de medo temporariamente. Para melhorar a linhagem do demônio urso. O sistema avisa que a linhagem do demônio urso mudará quando atingir o pico do 3º nível. Estou ansioso por isso. Do outro lado, Huang Lei chegou ao clube de bilhar de Hall. O pessoal do clube também viu isso de forma prática, levando-o para o andar subterrâneo. Este lugar parece ser outro universo, chamado Clube Bai Shen, criado por ricos e exorcistas. Oferece proteção, oferece exorcistas. E também algumas indústrias obscuras. Senhor Huang, como veio hoje? Não me lembro de haver algo no clube. Um homem está de pé ao lado do bar, com uma expressão sombria, mas com uma postura ereta. Ele foi até o bar e disse direto ao ponto: preciso enviar mais 2 exorcistas para matar um fantasma.
O homem de aparência sombria brilhou um olhar sinistro em seus olhos ao ouvir isso. Matar um fantasma? Enviar mais 2 exorcistas? Contando com este ao seu lado, serão 3 exorcistas, certo? Este precisa proteger minha segurança o tempo todo. Quanto aos outros 2, preciso usá-los. Huang Lei disse sem rodeios. O homem de aparência sombria segurava um copo de vinho, levemente vermelho. Que fantasma? Onde? Tem certeza de que ele não mudou de lugar? Huang Lei o encarou sem dizer uma palavra. O último sorriu. Desculpe, é costume. Você é membro do clube, então, em teoria, pode pegar pessoas emprestadas, mas a situação está um pouco complicada agora. Recentemente, apareceram 2 fantasmas muito fortes. Nosso clube. Estou com preguiça de ouvi-lo falar. Huang Lei acenou diretamente com a mão. Ok, diga direto quanto custa. O homem de aparência sombria mostrou um sorriso ao ouvir isso. Senhor Huang é generoso. Agora, o preço é de 50 milhões por fantasma. Se você quer matar um, precisa de 2 exorcistas. Então, não há problema em cobrar 100 milhões de você, certo? Além disso, todos os fantasmas mortos pertencem ao nosso clube. Tudo bem, mas vocês têm que me ouvir. Huang Lei pensou na morte de seu filho. Ele concordou prontamente. O homem de aparência sombria sorriu enquanto segurava 2 taças de vinho. Senhor Huang é generoso. Os exorcistas virão em breve. A força de ambos está no estágio intermediário da Terra, muito forte. Huang Lei pegou o copo de vinho e bebeu tudo. O homem de aparência sombria disse novamente, mas ainda preciso lembrá-lo. Esses 2 exorcistas só podem ser emprestados a você por 3 dias, porque recentemente. Nosso clube tem algo para resolver. Entendi. Huang Lei assentiu. Então, ele jogou um cartão, virou-se e foi embora. Depois que ele saiu, um homem se aproximou. O filho dele morreu. Deve ter sido morto pelo fantasma. Acho que ele quer vingança. O homem de aparência sombria sorriu friamente. Eu não gosto dele, gosto do dinheiro dele. Entende? A situação atual não carece de exorcistas. A situação de explosão do fantasma está ficando cada vez mais séria. Temos que ganhar dinheiro rapidamente. Caso contrário, não teremos futuro. Chan respirou fundo e perguntou de repente. A propósito, a recompensa emitida pelo pessoal da linha de frente, um fantasma transformado. Um demônio macho. Já os encontraram? Ainda não há notícias. Ele lambeu os lábios. Desta vez, a recompensa emitida pelo pessoal da linha de frente é muito rica. Uma moral elevada. Essa coisa pode salvar vidas. Continue procurando para mim. Seja um fantasma transformado ou um demônio macho, nosso clube vai querer. Um momento depois, no carro, Huang Lei olhou para os 2 exorcistas à sua frente. Os 2 pareciam ter cerca de 30 anos. Ambos tinham cabelo curto e vestiam um longo casaco preto, mesmo que não estivessem muito perto. É possível sentir uma frieza inexplicável vindo deles. Chefe Huang, o clube já nos contou sobre o seu assunto, mas nós 2 ainda precisamos esclarecer com você. Nossa força está no estágio intermediário da Terra. No estado de forças combinadas, não há problema em lidar com um fantasma estranho comum de nível 4. Que tipo de fantasma você vai lidar desta vez? Conte-nos os detalhes. Um dos homens de cabelo curto abriu as mãos. Deu uma explicação para Huang Lei. Huang Lei entregou um endereço e uma foto para os 2. Os 2 ficaram atordoados por um momento. A foto era de uma mulher incrivelmente linda. Chefe Huang, o que significa isso? Viemos ajudá-lo a lidar com fantasmas estranhos, não para ajudá-lo a matar pessoas. Huang Lei zombou. Não preciso que vocês se preocupem com os assuntos das pessoas. Vocês 2 vão segui-la. É para resolver este fantasma estranho. Os 2 franziram a testa, obviamente muito infelizes com a atitude do chefe Huang. Fantasma estranho? Sobre o fantasma estranho, você não vai nos contar nada? O rosto do chefe Huang estava pálido e seus olhos estavam cheios de ressentimento. Um fantasma estranho de baixo nível o seguia. Meu filho morreu. Quero que vocês 2 vão matá-lo e então tragam essa mulher para mim. Os 2 franziram a testa. Chefe Huang, não temos nenhuma informação sobre a situação do fantasma estranho. Vocês nos colocam numa situação difícil. O chefe Huang sorriu levemente. Acredito na vossa força. Eu não tenho nada além de dinheiro. Entendem o que eu quero dizer? Enquanto isso, do outro lado. Tia, o ursinho e a mamãe estão com fome. Que calor! Xu Jiajia estava parada num campo de relva. A brisa fresca ao redor carregava o cheiro de feno, mas Zhou Shen sentiu uma onda de calor, fazendo seu rosto corar. De repente, este campo de relva, que antes era muito raso, começou a crescer como se estivesse enlouquecido. Estas ervas daninhas cresceram como trepadeiras. Envolveram Xu Jiajia por completo, embrulhando-a em juncos. Lentamente, a respiração começou a ficar difícil. A luz diante dos seus olhos começou a dissipar-se. A escuridão gradualmente envolveu a luz.
Ela sentia-se como um lagarto preso em areia movediça. As mãos esticavam-se desesperadamente para fora, como se os pés e a boca estivessem amarrados por algas. Com as mãos, rasgava desesperadamente as algas que cobriam a sua boca. No instante seguinte, todo o seu corpo afundou subitamente, chegando a outro mundo. Era uma mansão. O ambiente ao redor era pacífico. O seu rosto estava aterrorizado, como se ainda não tivesse saído do ambiente anterior. Recuperando a consciência, beleza, pequena azul, onde estão vocês? Shujiajia gritou para os arredores. Eu não estava a dormir? Como é que vim parar aqui? Isto é um sonho. Ela estava muito nervosa. De repente, ouviu um som nítido de um sino de vento. Ela já tinha ouvido. Era o sino de vento na casa de Ling Qing. Ela caminhou lentamente para frente, sentindo as pernas um pouco pesadas. Claramente havia uma brisa fresca. Mas Zhou Shen estava a ficar cada vez mais quente. Aproximando-se um pouco, ela viu Xiavan. Eles estavam agachados perto do baloiço, brincando com blocos de construção. O som nítido do sino de vento acompanhava as suas canções infantis suaves, flutuando lentamente. De repente, Xiavan virou a cabeça. Tia, venha brincar conosco. Eu também virei a cabeça. Lentamente, virando a cabeça, os olhos vazios brilhavam diretamente na alma, os cantos da boca levantados. E as marcas de costura no pescoço eram chocantes. Ao mesmo tempo, Shujiajia também viu Ling Qing. O corpo de Ling Qing parecia estar à força bloqueado por linhas. A carne parecia ser feita de quadrados. Em vez de dizer que era uma pessoa, era mais como os blocos de construção nas mãos de Xiavan. Os três olharam para ela juntos. Shujiajia recuou violentamente, assustada, cobrindo a boca com uma mão. Tia, você também quer brincar? É muito divertido, tia. A mamãe e o ursinho estão com fome. Eles estão com fome. Olhando para os três, repetindo constantemente uma linguagem que Shujiajia não conseguia entender. Ela estava muito assustada. Mas, não importa como levantasse os pés, não conseguia se mover. Xiavan! Ela gritou, tremendo, para Xiavan. Xiavan estava com o ursinho. Tia, não fique para trás. De repente, ela sentiu o chão sumir sob seus pés, caindo constantemente. Essa sensação de ausência de peso era como cair num abismo, flutuando constantemente no ar, lutando incessantemente. De repente, congelou. Ela, como alguém que nada contra a corrente, saiu da água, respirando profundamente o ar. Todo o seu corpo também se sentou na cama. Toda a sua parte de trás estava encharcada de suor frio. Que sonho realista! Tia, a mamãe e o ursinho estão com fome. A voz de Xiavan veio novamente do lado. Shujiajia virou-se e viu Ling Xiavan segurando o ursinho, de pé ao lado da cama, olhando para ela. O pelo do ursinho na sua mão era vermelho vivo, como se tivesse sido tingido com sangue. Sob a luz da lua, era assustador. A mamãe e o ursinho estão com fome. Shujiajia perguntou-lhe, arrepiada. Xiavan acenou com a cabeça. Venha, tia. Vamos brincar juntos, vamos comer juntos. Não fique para trás. Depois que as palavras caíram, Xiavan virou-se, cantando alegremente canções infantis, pulando e saltitando. E os olhos de Shujiajia ficaram repentinamente vazios. Ela levantou-se da cama de forma inexplicável e seguiu-a. Tang Meili, na cama, ainda estava a dormir e não sabia o que estava a acontecer. A luz da lua envolvia o complexo residencial. O porteiro na entrada estava sentado numa cadeira, com as pernas cruzadas, ouvindo um gravador. Parecia ser o prazer diário do porteiro. De repente, uma gaivota voou sob as luzes da frente e fundiu-se rapidamente com o solo. O velho porteiro apenas olhou preguiçosamente e não prestou atenção. Para não falar de gaivotas. Mesmo que um ultramentira entrasse pela porta agora, ele não se importaria. 2.800 de salário mensal, sorrindo todos os dias. Mas não muito depois, na porta, chegou outro carro. 5 homens saíram do carro. Os 2 líderes eram Huang Lei. Os 2, rei dos infernos, cotovelos de faca, cicatriz e irmão pequeno, contratados do clube de areia branca. Os outros 3 eram altos e fortes, com expressões ferozes, andando com ostentação. Entrem pela guarita de segurança, depois subam e façam o que quiserem. O único que nos foi entregue. O homem com a cicatriz disse friamente, o grandalhão que liderava. Franzindo a testa, mas não podia dizer muito, afinal, o chefe Huang tinha dado as ordens. Então, os 5 subiram abertamente de elevador. Ao mesmo tempo, o pôster no elevador parecia ondular levemente, um par de olhos. Estava os observando no pôster. Ao mesmo tempo, no quarto, eu já havia sentido o cheiro deles. Os olhos hidráulicos, no momento em que eles entraram aqui, já estavam fixos. Xiavan e Shujiajia estavam agachadas no chão brincando com blocos de montar. A porta do quarto ao lado foi aberta de repente. Tang Meili arregalou os olhos, inacreditavelmente cobrindo a boca. Jiajia,
Xiavan, vocês não estão dormindo a essa hora da noite? Brincando com blocos de montar aqui? Xu Jiajia não reagiu, mas Xiavan virou a cabeça e sorriu. Tia Meili, seja boazinha. Xiavan balançou a cabeça. Tia Meili, venha brincar também. Também como um gatinho trêmulo. Tang Meili estava completamente atordoada. Ela sabia que Lin Xiavan tinha alguns problemas neurológicos, mas não esperava que fosse tão grave. Era realmente desconcertante. Ela estava pensando em como lidar com a situação. De repente, virou a cabeça para olhar o luar. O luar brilhava na varanda, esticando suas sombras. Mas havia mais uma sombra. Aquela sombra era formada por blocos, um objeto humanoide. Sentado ao lado de Xiavan, ela ficou apavorada, cobrindo a boca com uma mão, recuando passo a passo. Mas durante esse tempo, ela pareceu se lembrar de tudo o que aconteceu hoje, incluindo o que Xu Jiajia disse. Quanto mais ela pensava, mais assustada ficava. Será que essa sombra preta é a alma da mãe de Xiavan? Será que tudo que Xu Jiajia experimentou antes era verdade? Se Tang Meili estivesse certa, então este ursinho. Ela olhou com extremo terror para o ursinho sentado imóvel ao lado de Xiavan. No segundo seguinte, todas as suas preocupações se tornaram realidade. Eu estava sentado no lugar, lentamente virando a cabeça e sorrindo para Tang Meili. As defesas internas de Tang Meili desmoronaram instantaneamente como uma represa rompida, caindo pesadamente no chão. O teto se movia suavemente, vendo que eu estava me movendo novamente, dando pequenos passos em direção a Tang Meili. A estatura originalmente pequena parecia excepcionalmente grande neste momento. Eu olhei friamente para a mulher à minha frente. Levantei minha mão direita gordinha. Coloquei-a no meio da boca. SHHH. Então peguei a mão dela. E fomos nos sentar ao lado dos blocos de montar. Durante esse tempo, Tang Meili não ousou lutar, não ousou resistir. Ela sentia que sua respiração estava parada. Xu Jiajia ao lado, embora estivesse com os olhos abertos, tinha um olhar vazio, como se tivesse perdido a alma. Neste momento, ela olhou para os blocos de montar no chão e teve um insight repentino. Eram pessoas encolhidas. Seus rostos ainda mantinham o terror antes da morte. Ela até viu muitas coisas. Seus traços faciais estavam distorcidos de terror, sua boca respirava levemente, fechando os olhos com força, sem ousar olhar diretamente para tudo isso. Xiavan estendeu a mão, puxando-me à esquerda e Tang Meili à direita. Tia Meili, a hora da brincadeira começou. Não tenha medo. O ursinho e a mamãe não vão machucar vocês. Brinquem conosco. Então Xiavan cantarolou uma canção infantil. Xu Jiajia cantou entorpecida. Tang Meili estava tremendo. Ela nunca pensou que um dia realmente encontraria um fantasma. Tia Meili, você tem que se juntar a nós, ou a mamãe e o ursinho vão ficar bravos. As consequências serão graves. Tang Meili levou um susto. Com uma voz hesitante e trêmula, ela cantarolou suavemente com eles. A canção infantil originalmente alegre. De repente, começou a mudar a partir de mim. Eu não abri a boca, mas a canção infantil saiu da minha cabeça. Tang Meili conteve as lágrimas. De repente, um som de porta se abrindo veio. As pupilas de Tang Meili estavam cheias de surpresa. A essa hora, quem viria? E eu nunca dei a chave para ninguém. Xiavan virou a cabeça e sorriu. Eles vieram para a festa do ursinho. Os 5 homens do lado de fora da porta estavam prestes a entrar, mas não perceberam que, quando saíram do elevador agora, o homem de camiseta azul tinha um gaivotão em suas roupas. A pele do homem com a cicatriz começou a mudar, camada por camada, como escamas de peixe, nojento como escamas de peixe. Ela estava no meio, enquanto o homem baixo estava no final. Nesse momento, ela tirou as luvas, apertando os olhos e ficando atrás. Tenha cuidado. Lutar em um lugar como este não permite usar todos os seus movimentos. O homem da cicatriz acenou com a cabeça. Não importa, continue atacando de forma estranha. Nós dois juntos deveríamos conseguir resolver isso facilmente. Então um capanga pegou uma chave e girou-a suavemente, abrindo a porta do quarto com muita facilidade. Mas quase no instante em que a porta se abriu, uma cantiga infantil clara e etérea se espalhou, e os 5 ficaram surpresos. Que diabos é isso? Não dorme no meio da noite, brincando aqui. Hehe, o irmão vai brincar com vocês. Dizendo isso, os 2 líderes avançaram. Mas assim que deram alguns passos, de repente um som nítido veio de seus pés, e um deles olhou para baixo. Um globo ocular. Xuanji levantou a cabeça abruptamente e viu a menininha à frente inclinando a cabeça e sorrindo. Vocês cheiram como se estivessem queimados.